A partir de agora essa novela terá 10 capítulos por vídeo, ao invés de 5. 301. Perseguição sob a luz brilhante e bruxuleante das tochas. Havia vestígios do caos que havia ocorrido, como sangue e restos de carne. Era óbvio que antes de comer, o dragão da terra com chifres de bode havia brincado com sua comida. Diante dessa visão, os rostos dos aventureiros ao redor escureceram. Fora deste local, havia uma longa linha de manchas de sangue, fazendo com que parecesse uma trilha sangrenta. Siga isso. Com o comando de Genie, o grupo ergueu suas tochas e fez o que foi pedido. Twilight Zone era subterrâneo e estava envolto em escuridão durante todo o ano. No entanto, os humanos sobreviventes ainda precisavam evoluir e ter visão noturna, portanto, as tochas eram um dos itens essenciais ao explorar a zona do crepúsculo. As pegadas estão mais concentradas aqui. Bailin levantou a tocha com uma mão, a outra segurando firmemente o cabo de sua espada de aço. Suas juntas ficaram um pouco brancas por usar muita força. Um fedor penetrante estava começando a permear o ar, a ponto de Bailin associá-lo ao tempo em que trabalhou em um estábulo de cavalos quando era mais jovem. O seguir, com a iluminação de todos, surgiu um pequeno morro feito de pedras negras. No sopé da colina havia uma grande caverna que se estendia profundamente para o lado, escavando-a. Não podemos combatê-lo em seu covil. Precisamos atraí-lo. Genie decidiu depois de olhar. Com essa iluminação fraca, isso afetaria o botão de flor de sangue de dragão se eles lutassem no pequeno covil. Se o broto estivesse danificado, não faria sentido, mesmo que Genie e o resto matassem o dragão. Não se preocupe, o dragão da terra com chifres de bode tem inteligência muito baixa e é muito sensível ao cheiro de sangue. Podemos usar isso e montar uma armadilha. James se destacou neste momento e sob seu comando, os aventureiros armaram uma armadilha simples fora da caverna. Como os recursos eram limitados e não podiam alertar o dragão da terra lá dentro, James escolheu a armadilha mais simples, o veneno. Um ser negro que parecia uma cabra foi forçado a beber uma garrafa inteira de uma poção vermelha e foi colocado do outro lado da caverna. Suas 4 pernas foram amarradas juntas e sua artéria principal foi cortada, fazendo com que o sangue jorrasse. Uma pequena poça de sangue se formou rapidamente no chão. Os aventureiros ao lado dele há muito apagavam suas tochas e esperavam pacientemente de lado, nem mesmo ousando respirar alto neste momento. As mãos de Bailin estavam em sua espada, olhando para Genie, que estava extremamente nervosa, e James, que parecia sombrio. Ele mesmo parecia determinado. Tum-tum. Baque-baque. Apenas 10 minutos se passaram, mas no coração de todos os presentes, parecia que séculos haviam se passado. Finalmente, quando os aventureiros estavam começando a ficar impacientes, passos surdos e leves tremores do solo puderam ser sentidos. Está aqui. Prepare-se. Os aventureiros que estavam à espreita do lado de fora baixaram a cabeça, recuperando suas armas e arco e flecha, apontando-os para a entrada da caverna. Ah! Os sons de respiração pesada ressoaram, seguidos por um aumento da concentração do cheiro estranho em mais de 10 vezes. A cabra que era isca só podia dar um grito miserável. Crocante. Crunch. Junto com os sons de mastigação, o balido da cabra parou. Este é dragão da terra com chifres de bode. Como ele agora era um cavaleiro, a visão de Bailin era muito boa. Com apenas a luz fraca, ele podia ver um pouco a figura desse monstro. Este monstro tinha cerca de 15 a 16 metros de comprimento, e seus 4 membros grossos sustentavam seu corpo grande, suas garras afiadas riscando uma longa linha reta no chão. Acima de seus olhos amarelos, cresceram 2 chifres negros curvos, como símbolo de um demônio. Com o abrir e fechar de sua boca, dentes afiados constantemente se entrelaçavam e mastigavam a cabra em pedaços, carne e sangue voando. Ao meu comando. Vai. James balançou o braço e uma pedra do tamanho de um punho foi tirada ao lado do dragão. Estrondo. Em seguida, grandes quantidades de luz e calor foram produzidas a partir da pedra, como um sol que caiu na terra. A radiação dissipou a escuridão e desceu sobre este pedaço de terra. Rugido. Rugido. Sob o intenso brilho do sol, os aventureiros presentes fecharam os olhos, as lágrimas prestes a cair. O dragão da terra com chifres de bode que estava acostumado a uma vida na escuridão rugiu instantaneamente e ficou furioso. Rápido. Agora está temporariamente cego. Bailin deixou claro que quando esses seres acostumados com a escuridão de repente entrassem em contato com a luz,
Eles definitivamente ficariam cegos por um período de tempo, por não estarem acostumados com ela, e esse era o melhor momento para eles fazerem sua jogada. Além disso, a função da Pedra do Sol era preencher a área com luz, o que a tornava mais útil para permitir que o grupo exibisse suas habilidades. Para criar essa chance, Potterton distribuiu um suprimento de pedras solares para um ano. Que desperdício! Definitivamente havia muitos aventureiros que pensavam da mesma maneira que Bailin, mas esse pensamento passou por suas mentes por um breve momento. Então eles rugiram, brandindo as armas em suas mãos e atacaram o enorme monstro no meio do local. Sob a iluminação da luz, até mesmo as escamas e veias marrons nos músculos das costas do dragão da terra com chifres de bode podiam ser vistas com muita clareza. Xiu xiu. O primeiro a atacar foi um grupo de mercenários com arcos e flechas. Eles eram obviamente uma equipe, vestindo um conjunto de uniforme com reflexos gelados de suas flechas de ferro sendo emitidas. As pontas de flecha afiadas trouxeram uma força tremenda quando perfuraram as costas do dragão da terra com chifres de bode. Cachá! O dragão da terra rosnava constantemente, e a maioria das flechas eram atiradas para longe. No entanto, houve alguns que teimosamente ficaram de costas. Matar! A essa altura, os aventureiros também haviam avançado para a frente. Rugido, rugido. O dragão trovejou, voltando-se repentinamente e sacudindo o rabo. A cauda era como uma grande massa varrendo a área, e os mercenários que atacaram voaram para longe. Alguns foram atingidos pela cauda e seu sangue tingiu o céu. Que audição é, olfato aguçados! Bailin exclamou em admiração. Os olhos do dragão da terra com chifres de bode eram muito pequenos e quase completamente degenerados. Com a repentina e penetrante luz brilhante, ele não conseguia ver absolutamente nada, mas todos os seres que viviam na escuridão naturalmente tinham suas maneiras únicas de distinguir outros objetos. Bailin se afastou, esquivando-se do movimento de varredura da cauda de aço e ergueu a espada, um fino anel de luz produzido ao seu redor. Lâmina cruzada. Em um momento, ele usou a técnica de matar secreta de Leilin para lâminas cruzadas. A imensa luz formou uma cruz, cortando em direção ao dragão da terra com chifres de bode que ainda estava rosnando. A feroz e imensa pressão do ar atraiu a atenção do dragão da terra e ele levantou seu membro anterior direito, agarrando impiedosamente na direção de Bailin. Grandes garras negras colidiram com a luz em forma de cruz, e o som de vidro quebrando pode ser ouvido no ar. Rugido. O dragão da terra continuou rosnando, suas grandes garras negras desintegrando o movimento e batendo em Bailin. Que poderoso e rápido! Bailin exclamou de admiração e usou sua espada como escudo à sua frente. Caramba! A grande garra e a espada de aço se chocaram, produzindo um som alto e uma onda de choque. Baeflin sentiu uma imensa força sendo transmitida da espada e a espada quase foi lançada voando. Ah! Ele cerrou os dentes, segurando a espada para salvar sua vida, usando a força do dragão para cair para trás. Rugido. O dragão da terra estava claramente enfurecido, mais uma vez brandindo sua cauda de aço e cortando dois mercenários que haviam avançado em dois. Os dois mercenários uivaram, seus corpos divididos ainda se contorcendo no chão, os intestinos se espalhando pelo chão. Esta cena sangrenta imediatamente intimidou o resto dos mercenários e aventureiros e eles recuaram, sem ousar dar um passo à frente. O que deveríamos fazer? James, aquele dragão da terra afiada cabra está quase voltando para sua caverna. Precisamos pensar em um jeito. Em breve. Em breve. James agora tinha os olhos fixos no dragão, cantando constantemente. Rugido. Naquele momento, o corpo do dragão da terra que havia retornado quase pela metade mudou repentinamente. Bolhas de pulsos começaram a inchar e estourar, revelando pus amarelo. Uou! A voz do dragão da terra tornou-se baixa e começou a chorar de angústia. Esta é uma solução de bactéria de alta energia especialmente preparada para o dragão da terra com chifres de cabra. Pode diminuir a defesa de sua epiderme. James explicou brevemente a Jenny, cantando rapidamente alguns encantamentos. Uma poderosa ondulação de partículas de energia era constantemente produzida pelo velho, que parecia apenas um mordomo. Este é um especialista misterioso. Então, Lord James é na verdade um magus estimado. Os aventureiros ao redor exclamaram. No mundo subterrâneo, os magos eram amplamente conhecidos e adorados. Mostrar bola corrosiva. Quando os encantamentos terminaram,
Jamis acenou com o braço direito. Uma grande bola azul fez um arco no céu, pousando precisamente nas costas do dragão. A bola azul se espalhou, transformando-se em grandes quantidades de líquido azul celeste que se misturou ao pus amarelo. Imediatamente, produziu uma grande quantidade de calor e começou a corroer para baixo. Rugido. Os gritos lamentáveis do dragão da terra aumentaram de tom e grandes quantidades de carne cozida no vapor caíram de suas costas. O que você está esperando? Este é o momento em que sua defesa está mais fraca. Jamis colocou as mãos atrás dele, parecendo um especialista. Os aventureiros pareciam ter acabado de acordar de um sonho e avançaram mais uma vez. Desta vez, com o trabalho de Jamis, a velocidade do dragão da terra caiu, e a pele e a camada defensiva escamosa praticamente desapareceram. Os mercenários poderiam facilmente cortar e criar uma ferida aberta com suas armas. Em apenas um momento, toda a situação foi invertida. 302, avanço ao. Sob este ataque, o dragão da terra com chifres de bode continuou uivando e de repente se virou. Sem se importar com os ferimentos graves que havia sofrido e com as pessoas que o perseguiam e atacavam, rastejou de volta para a caverna. Isto é mal. Quer fugir? Jani gritou alarmado e imediatamente tirou o arco e as flechas que pareciam feitos à mão, que estavam em suas costas. Ela tirou uma flecha verde de sua aljava, descansando-a no arco. Uem. Um após o outro, os vários anéis que ela tinha na mão começaram a acender. Mira precisa. Extremidade aguçada. Técnica do vento. Todos os tipos de buffs foram aplicados a Genie. Senhorita Genie também é uma magus? Bailin, que não estava longe, ficou boquiaberto, pensando que poderia estar em um sonho. Chiu. Genie soltou a flecha em sua mão e uma faixa verde voou do arco. Pu. A flecha verde de luz atingiu um olho do dragão da terra com chifres de bode, resultando em uma grande quantidade de sangue vermelho esverdeado jorrando. Rugido. O dragão da terra voltou bruscamente, avançando na direção de Genie. Bom. É isso. A expressão de Genie revelou sua excitação. Não, vá embora. Por outro lado, James ao lado, empalideceu. Rugido. O dragão da terra com chifres de bode trovejou, cuspindo uma bola negra de luz. A grande bola de luz explodiu no ar, gotas negras de chamas espalhadas por toda parte. Ah! Meus olhos! As gotas negras pousaram nos corpos dos mercenários, causando ferimentos graves instantaneamente. Os muitos aventureiros começaram a uivar, e o círculo que cercava o dragão imediatamente tinha um buraco. Ah! Ah! O dragão da terra com chifres de bode estimulou sua energia para cada parte de seu corpo e ele inchou, e sua pele ficou vermelha. Sua velocidade aumentou rapidamente e avançou na frente de Genie. Proteja a senhorita. O único guarda sobrevivente brandiu sua espada com o braço esquerdo e avançou. Cachá. O dragão da terra abriu sua boca cheia de presas afiadas mordendo. Ele tinha um cavaleiro em sua boca, mastigando constantemente. Sangue e carne caíram das lacunas entre seus dentes. Ah! Genie ficou tão chocada que suas pernas cederam e ela caiu no chão. Ela era apenas uma acólita de nível 1. Aquele ataque com o arco só foi efetivo com o bônus de todos os anéis que ela tinha. Após esse ataque, a quantidade lamentável de força espiritual que ela tinha estava quase esgotada e não foi possível realizar outro ataque. Genie agora era uma garota frágil e indefesa da nobreza, pois estava paralisada no chão, aguardando seu futuro desconhecido. Au! O dragão da terra com chifres de bode não pensou em ter pena dela, abrindo bem a boca. Com seus dentes afiados cheios de carne e sangue, ele abriu suas mandíbulas e tentou mordê-la. Eu vou morrer? Sinto muito, padre. A boca de Genie estava entreaberta, uma lágrima rolando de seu olho direito. Caramba! A dor aguda que ela esperava não apareceu, e Genie abriu os olhos, atordoada. Tudo o que ela viu foi uma figura forte na frente dela. Ei! Nas histórias dos cavaleiros, sempre haverá um cavaleiro aparecendo sempre que a princesa estiver com problemas, certo? Bailin riu, avançando impiedosamente, com a espada nas mãos. A grande espada de aço cortou a superfície da cabeça do dragão, produzindo algumas faíscas. Bailin gritou, a essência da vida explodindo. Na superfície da armadura, parecia haver uma camada protetora formada de luz. Rugido. O dragão da terra recuou alguns passos, rosnando para Bailin.
Oh meu Deus! Esta é a versão da vida real de um bravo cavaleiro lutando contra o dragão maligno. Bailin lançou um olhar para Genie atrás dele e, em seguida, deu uma olhada enquanto a essência de vida ele havia deixado, um sorriso desamparado em seus lábios. Uau! Uma figura negra atacava constantemente o dragão da terra, e todos os outros só podiam ver a poeira voando no centro do local, bem como os uivos constantes do dragão. Sob a imensa pressão do dragão da terra, Bailin sentiu tudo o que Lord Leilin o forçou a aprender de repente explodindo quando ele se tornou mais proficiente em algumas técnicas. Neste momento, ele de repente se sentiu vazio, como se tivesse perdido todo o poder que tinha. A explosão de poder da técnica secreta se esgotou e minha essência vital se esgotou. O coração de Bailin afundou e uma sombra negra como uma massa de aço perfurou a armadura de luz, batendo impiedosamente em seu peito. Cachá! A armadura de aço cedeu e Bailin voou para trás, uma grande quantidade de sangue jorrando do canto da boca. Não. No momento em que estava prestes a morrer, pareceu ver a gigantesca sombra do dragão da terra, bem como ouviu um lamento triste. Que vida curta! No entanto, não me arrependo mais. Com um sorriso gentil, ele congelou em sua imagem, de Genie chorando muito enquanto estava no chão em sua memória. Como meu aluno pode morrer de maneira tão inútil? Assim como Bailin estava prestes a cair inconsciente, o tempo pareceu parar e seus arredores ficaram preto e branco. Seu corpo parecia estar preso no ar. É a voz de Lord Leilin. Ele finalmente me reconheceu como seu aluno. Bailin ficou muito feliz, seus pensamentos sobre isso, enquanto ele estava à beira da morte. Em seguida, ele sentiu a espada de aço em sua mão direita ficando cada vez mais quente até que ficou quente como se estivesse segurando um ferro de solda. Wen. A espada balançava constantemente, e uma runa carmesim apareceu por conta própria na lâmina. Ah! Bailin sentiu uma corrente de calor sendo transmitida da espada de aço, correndo para a parte inferior do abdômen, onde sua essência vital estava reunida. Bang! Como o som de uma garrafa explodindo, o gargalo para se tornar um grande cavaleiro, a questão que vinha incomodando Bailin por um longo período de tempo foi superada. A energia vital que era pelo menos 10 vezes mais poderosa do que antes se reunia da essência da vida em seu abdômen inferior e fluía pelos membros de Bailin. Bailin segurou sua espada e cortou para a frente. Na superfície da espada de aço, raios vermelhos da runa de repente se iluminaram, e o brilho de uma espada riscou o céu, aparecendo na frente do dragão da terra. Sob os raios preto e branco que congelaram o tempo, o dragão da terra ficou imóvel, permitindo que Bailin apontasse um golpe em seu pescoço. Uau! Um vento frio soprou e o preto branco desapareceu, voltando ao mundo colorido de sempre. Cachá! Uma fina linha vermelha apareceu no pescoço do dragão da terra. Esta linha começou a se espalhar até cobrir todo o pescoço, e então o sangue verde avermelhado fluiu constantemente, a gigantesca cabeça da besta caiu no chão. Rumble! Depois de perder a cabeça, o enorme corpo do dragão da terra com chifres de bode caiu no chão, como um pequeno terremoto, fazendo com que uma grande quantidade de poeira voasse. O que aconteceu com ele? Genie se sentiu um pouco tonta. Ele quebrou o gargalo de um grande cavaleiro. James murmurou para si mesmo, e então ajudou Genie a se levantar. Ah, eu sabia que era um gênio. Como eu poderia simplesmente morrer assim? Bailin, que havia escapado da morte, deu um tapinha no peito e começou a rir. Ao vê-lo nesse estado, Genie sentiu que havia um fogo em seu peito, quase fazendo-o explodir. Seu idiota! Genie jogou um lenço branco no rosto de Bailin. Deixando-o sozinho, ela entrou na caverna com James. Por que ela está assim? Bailin segurou o lenço em transe, perplexo. Os mercenários e aventureiros sobreviventes limparam silenciosamente a área. Eles haviam perdido muitas pessoas, e muitos deles eram seus amigos ou até mesmo familiares. Estava muito quieto no campo de batalha e nenhum animal veio perturbar o silêncio. Os raios do sol eram extremamente irritantes para os seres que estavam acostumados com a escuridão. Potetol Noftwiligtzone fez uso dessa versão e usou as pedras do sol para dispersar as criaturas das trevas, podendo assim se desenvolver. James considerou isso no começo quando jogou fora as pedras do sol. 10 minutos depois, Genie e James saíram empolgados. Este é o botão de flor de sangue de dragão. Bailin notou a planta que parecia uma flor nas mãos de Genie. Esta flor vermelha era do tamanho de uma tigela,
e havia teias que pareciam vasos sanguíneos e veias nas pétalas. Parecia muito bizarro. Jenny segurou o botão de flor com cuidado, como se estivesse segurando um tesouro tão valioso quanto uma cidade. Sim. Com isso, meu pai pode ser salvo. Jenny finalmente relaxou. Desde que seu pai foi envenenado, uma pressão imensa foi colocada sobre os ombros dessa jovem. Agora, ela poderia finalmente dar um suspiro de alívio. Obrigada. Jenny ficou tão emocionada que abraçou Bailin, deixando-o atordoado no local. E todos vocês? Jenny voltou-se para os aventureiros e mercenários. Sua lealdade e devoção ao seu papel lhe renderam suas recompensas. Darei o dobro da quantia prometida e 5 vezes mais para aqueles que morreram. Muito obrigado, minha senhora. Uma pessoa gentil e generosa. Que o Senhor das Trevas o proteja. Como esperado, a declaração de Jenny animou todos os presentes. Eles fizeram as malas e começaram a viagem de volta. No caminho de volta, Bailin continuou balançando a espada de aço na mão, querendo encontrar alguma marca estranha nela. No entanto, depois daquela explosão, essa espada havia esgotado toda a sua energia e, por mais que Bailin a cutucasse, ela não exibia nenhuma característica estranha. Que tolo! No entanto, apenas uma pessoa com uma mente de uma pista como ele é adequada para minha técnica de respiração de lâmina cruzada. As ações de Bailin foram todas vistas por Lelin, que estava em Potterton, através de um cristal transparente, e ele balançou a cabeça. Ao lado dele, um tubo de ensaio cheio de um líquido verde avermelhado foi jogado de lado como lixo. Não há nem mesmo uma lasca de uma linhagem poderosa lá. E pensar que ainda tinha a palavra dragão no nome. Lelin suspirou. 303. Despedida. Nem todos os mitos e folclore eram verdadeiros. Pelo contrário, muitos mitos foram alterados, alguns até ao ponto dos pensamentos subjetivos do contador de histórias, por isso foram inusitadamente carregados de erros. Somente o AI-chip de Lelin poderia analisar e extrair a versão mais precisa do mito da miríade de informações mitológicas disponíveis. Por enquanto, após a análise de sangue do dragão da terra com chifres de bode, Lelin descobriu que não havia um único vestígio de uma linhagem antiga em seu sangue. Evidentemente, o mito do dragão da terra com chifres de bode nascido de um dragão gigante ou outra criatura demoníaca era falso. No entanto, Lelin não tinha muita esperança desde o início. Mesmo que o dragão da terra com chifres de bode contivesse vestígios de uma linhagem antiga, essa força que nem mesmo atingia o estágio de um magus oficial não se encaixava em seus requisitos. De volta a Nickley City, ele deixou claro que mesmo que pudesse obter e purificar o sangue de criaturas que continham uma linhagem antiga, a criatura tinha que ser de um certo nível para ser útil. Quanto a esse padrão, após a análise do AI-chip, a conclusão foi que essas criaturas precisavam ter força para pelo menos rivalizar com um magus de nível 3. Em outras palavras, mesmo que o dragão da terra com chifres de cabra contivesse vestígios de uma linhagem antiga, Lelin tinha que encontrar um que fosse o equivalente a um magus de nível 3. Então, com a ajuda do AI-chip, a purificação da antiga linhagem seria alcançada. Ah, um magus de nível 3. Lelin sorriu ironicamente. Ele havia avançado recentemente para um magus de nível 2 e a força espiritual que recebeu de sua técnica de meditação era extremamente pequena. A maior parte do aumento da força espiritual veio da linhagem da serpente Kemoin gigante. Embora não houvesse nada de errado com o Warlock contando com a força de sua linhagem, Lelin não queria que suas fundações fossem instáveis. Além disso, ele avançou para um magus de nível 2 aos 40 anos de idade. Essa velocidade foi extremamente surpreendente na Costa Sul. Mesmo nos tempos antigos, era considerado notável. Portanto, gastar mais tempo para uma base melhor era algo que ele tinha que fazer. Como ele era agora, era improvável que ele pudesse vencer uma criatura com força equivalente a um magus de nível 3, mesmo com a ajuda de sua linhagem ancestral. Esses tipos de criaturas eram existências aterrorizantes, a ponto de a maioria dos magos de nível 3 não ousar enfrentar tais criaturas diretamente. Após um breve suspiro, Lelin abandonou a ideia de coletar linhagens antigas. Afinal, a linhagem da serpente gigante Kemoin era o suficiente para ele agora. Além disso, mesmo que ele tivesse sorte com a linhagem de outra criatura antiga, seria apenas um material de pesquisa muito valioso para ele. Depois que um Warlock escolhe uma linhagem antiga, não há como mudá-la. No entanto, as coisas não parecem parar por aqui. Lelin,
que estava observando Jenny através da bola de cristal, franziu a testa como se descobrisse algo. Sob o controle de sua força espiritual, as imagens na bola de cristal começaram a mudar da equipe de Jenny para o topo de uma colina diferente. Neste momento, sob o manto da escuridão, havia duas figuras negras conversando na colina. Você não consegue fazer seu trabalho direito. Você realmente deixou que eles pegassem o botão de flor de sangue de dragão? O homem que falou tinha uma voz rouca e sua silhueta era extremamente difusa. Ele até usava uma máscara para esconder suas feições. No entanto, o olhar de Lelin perfurou a escuridão e a máscara para ver o semblante do homem. O rosto pertencia a um velhote de aparência sinistra que tinha uma caveira preta marcada na testa. Parecia ter sido marcado com um pedaço de metal quente. Também havia marcas de queimaduras contorcidas que preenchiam os arredores do crânio. Além disso, havia uma onda de energia que não era mais fraca que James. Ele era um acólito de nível 13 e além de não ter nenhum artefato mágico, sua força não era inferior à de James. Eu não queria que isso acontecesse com... O jovem ao lado dele estremeceu, e até ele começou a gaguejar. Os lobos explosivos flamejantes anteriores já eram extremamente arriscados. Se fôssemos atacar novamente, eles provavelmente nos descobririam. Além disso, o dragão da terra com chifres de bode era extremamente difícil de atrair. Seu subordinado, pensei que o dragão da terra com chifres de bode sozinho seria suficiente para parar aquelas pessoas. Embora o dragão da terra com chifres de bode ainda estivesse em seus estágios adolescentes, o poder havia excedido em muito. De um acólito de nível 3, apenas um magus oficial seria capaz de derrubá-lo. O velhote reconheceu a dedução do jovem. Então, como eles conseguiram matar o dragão da terra com chifres de bode? O jovem ficou intrigado. Mesmo que um cavaleiro consiga avançar, ele seria no máximo um grande cavaleiro, o que não seria suficiente para mudar o resultado. Eu posso sentir que o ar estava cheio de ondas de energia extremamente fortes. É definitivamente uma existência poderosa ajudando-o secretamente. O velhote parecia miserável. A força revelada era apenas a ponta de um iceberg, mas poderia deixar seus cabelos em pé. Parecia que ele havia retornado à sua vida como uma criança indefesa. Ele teve a premonição de que se essa força quisesse matá-lo, não teria nenhum problema. Quanto à capacidade de fazer isso, a pessoa por trás dessa força deve ter alcançado o poder de um magus de nível 1. O que deveríamos fazer? Devemos continuar? O jovem assustado entrou em estado de choque. Ele conhecia a identidade desse velhote, mas essa era uma existência que poderia fazer até o velho tremer de medo. Essa existência deveria ser um mágico ainda mais poderoso. Assim que pensou nisso, o suor frio começou a escorrer por seu corpo. Ele teve vontade de se virar e correr, para nunca mais participar de tal missão novamente. No entanto, muito em breve ele zombou de si mesmo por esse pensamento. Sendo um membro secreto desta grande organização, como alguém pode sair tão facilmente? Apenas pelas informações que tinha na ponta dos dedos, ele já estava familiarizado com a natureza do chefão. Se alguém quer concorrer ou se aposentar, a única maneira de fazer isso é deitar em um túmulo. Não importa o que aconteça, não podemos permitir que aquela garota traga o botão de flor de sangue de dragão de volta para a região leste. Este é o comando do chefão. O velho era extremamente severo. Vamos lá. Sua capa girou quando ele desapareceu na escuridão como jovem. Interessante. Que interessante. Lelin sorriu ironicamente depois de ver esta cena. Ele não tinha interesse nas lutas mesquinhas desses mortais, mas se sentia bastante intrigado por aquele que puxava as cordas por trás. O poder determina tudo. Neste mundo subterrâneo, para a família Argus ser tão poderosa, definitivamente deve haver um magus oficial apoiando-a nos bastidores. Talvez esta seja uma oportunidade de interagir com os magos no mundo subterrâneo. Lelin esfregou o queixo e pensou profundamente. Professora. Professora. Eu voltei. Bailin entrou rapidamente na pequena loja com forja e bigornas, sorrindo triunfante. Eu também me tornei um grande cavaleiro e colhi o botão de flor de sangue de dragão para Jenny. Quanto a Lelin, ele se sentou no balcão concentrando-se em preparar seu chá cheio de pétalas amarelas e botões verdes, tudo isso sem levantar a cabeça. Depois de cultivar a técnica de respiração que ensinei a você, você conseguiu avançar para um grande cavaleiro só agora. Que grande idiota você é!
Além disso, quando eu aceitei você como meu discípulo, o sorriso de Bailin ficou rígido. Então, quando matei aquele dragão da terra com chifres de bode, ouvi sua voz. O jovem começou a murmurar para si mesmo. Naquela época, você admitiu que eu era seu aluno e até me ajudou a derrotar. Arg. Pak. Lei Lin usou uma videira para atacar a cabeça de Bailin. Esta é a sua imaginação, garoto. Quer ser meu aluno? Cultive por mais 10.000 anos primeiro. Sob o abuso verbal implacável, a cabeça de Bailin caiu. Ele estava extremamente envergonhado agora e tinha vontade de encontrar um buraco e se esconder nele. Depois de matar o dragão da terra com chifres de bode, ele sabia que havia alucinado, mas ainda desejava aproveitar esta oportunidade para fazer de Lei Lin seu mestre. Estes também foram incitados por Genie e James. Evidentemente, este plano desavergonhado dele falhou. Lei Lin nunca o reconheceria como seu aluno, o que deixou Bailin parado ali, sem saber o que dizer. O Sr. Lei Lin é realmente um professor rigoroso. Nesse momento, Genie entrou e reduziu o constrangimento de Bailin. Estou apenas educando esse carinha bobo. Lei Lin sorriu humildemente. Quanto a Bailin, ele soltou um suspiro de alívio e ficou de lado. Na verdade, para Bailin ser capaz de avançar para um grande cavaleiro em sua idade, ele é considerado um talento notável. Mesmo nos aspectos das artes mais misteriosas, acredito que ele terá um talento excepcionalmente grande. Genie ponderou. Senhor, por que você não dá uma chance a ele? Embora Bailin não entendesse bem o que Genie queria dizer, ele ainda olhou com gratidão para Genie. Sou bastante rigoroso quando se trata de selecionar meus alunos. Lei Lin balançou a cabeça e expressou sua rejeição sobre o assunto. Ao ouvir isso, Bailin abaixou a cabeça novamente. Quanto a Genie, ela só podia dar um olhar reconfortante para ele. Seu propósito de vir aqui não seria apenas falar sobre isso, seria... Lei Lin tomou um gole de chá, sem intenção de preparar uma xícara para Genie quando ele pediu. Na verdade, colher o botão de flor de sangue de dragão só foi possível com a ajuda do Sr. Lei Lin. Além disso, em relação aos lobos flamejantes explosivos, vim aqui para expressar minha sincera gratidão. Genie fez uma reverência e sorriu ironicamente. Com suas capacidades, senhor, acho que não posso oferecer nada de que você precise. No entanto, no futuro, se você precisar da assistência da família Argus, envie seus pedidos. Eu, Genie Argus, juro solenemente pelo nome de Sun Vienes, que não recusarei sua licitação. O rosto de Genie ficou solene quando ela fez um juramento. Além disso, vim aqui para me despedir de você, senhor. Espere. Antes que Lei Lin pudesse falar, Bailin abriu a boca em choque. Genie, você está indo embora. 304. A resolução de um jovem sim. Genie sentiu. O botão de flor de sangue de dragão morrerá em breve, e meu pai não será capaz de aguentar sua doença por muito mais tempo. Tudo bem então. Desejo-lhe uma boa viagem de volta para sua casa. Bailin sorriu com relutância. Obrigada. Genie não falou mais. Tudo bem. A capital oriental é onde está a família Argus. Farei uma visita no futuro. Lei Lin tomou um gole de chá e esticou a mão direita, gesticulando como um cavalheiro. Se o senhor puder vir, então seria a coisa mais feliz que aconteceu com Genie. Genie sorriu. Que tal voltar para casa comigo? Meu pai definitivamente ficaria animado em ser seu conhecido. Ela olhou para Bailin. Claro, irmão mais velho Bailin, pode vir também. Ao ouvir isso, Bailin ficou nervoso enquanto olhava ambiciosamente para Lei Lin. Me desculpe. Não tenho nenhum desejo de viajar agora. Lei Lin recusou sem hesitar, mais uma vez fazendo Bailin olhar para baixo, com consternação. Ao ouvir isso, Genie ficou em silêncio por um momento, antes de fazer uma reverência e partir. O que há de errado? Se você não tem mais nada para fazer, mãos à obra. Lei Lin rugiu para Bailin. Sim, chefe. Bailin respondeu desanimado. E, jovens. Lei Lin sorriu silenciosamente. Esta região oriental era uma que ele definitivamente visitaria. Não era apenas o centro do governo, dos mortais, mas também um local de encontro para os magos. Havia rumores de que também havia bazares mágicos em grande escala. No entanto, ir lá por escolha própria e ser convidado eram dois conceitos totalmente diferentes. Com a força de Lei Lin agora, ele poderia fazer o que quisesse, mas muitas vezes atrairia alguns problemas indesejados.
Além disso, seus ferimentos não cicatrizaram completamente. Antes de encontrar métodos suficientes para conter as instabilidades emocionais dos Wallocks, ele não queria ter um perfil alto. Portanto, entrar na área habitada pelos magos na região oriental através da família Argus foi uma escolha sábia. Por meio da espionagem anterior, Leylin adivinhou que o caminho de volta para a casa de Jani não seria tranquilo. Evidentemente, Jani teve o mesmo sentimento, por isso convidou Leylin para viajar de volta com ela. Leylin entendeu que as coisas mais preciosas muitas vezes eram impossíveis de obter. Por isso, ele deixava Jani encontrar contratempos e implorava a ele antes que ele ajudasse, criando uma falsa impressão na frente dela. Além disso, havia uma razão ainda melhor agora. Leylin olhou para Bailin, que estava alimentando sua tristeza ao lado antes de seus lábios se curvarem em um canto da boca. Um magus que estava farto do perigoso mundo magus e estava começando a viver em reclusão sob o envolvimento de seu aprendiz com uma garota, mais uma vez entraria na briga do mundo magus. Sim, parecia uma boa desculpa para voltar. Quanto à idade, os magos nunca se preocuparam com as aparências nem com a idade. Quanto a Leylin, ele também poderia usar sua linhagem para mudar sua aura, olhos, formato do corpo e aparência em proporções mínimas, permitindo que ele parecesse muito mais velho do que era. Isso foi o suficiente para enganar muitos magos. Ponto. Jani viajou com pressa. Assim que ela deixou a cidade após se despedir de Leylin, ela continuou sua jornada apressadamente. Por quê? Você deseja ir atrás dela? Olhando para a carruagem que gradualmente diminuía no horizonte, Bailin ficou enraizado no local. Leylin não pôde deixar de zombar dele. Provocar esse jovem diariamente fazia parte da diversão de Leylin fora de seu cultivo e pesquisa. Com certeza irei para a capital do leste. Definitivamente, mas não agora. Uma chama de esperança parecia começar a queimar nos olhos de Bailin. Chefe. Não, meu senhor, por favor, treine-me com mais rigor. Quero ser um homem cujo nome abalará a região leste e depois procurar Jani lá com essas conquistas. Bailin meio ajoelhado no chão, uma grande ambição e sede de poder queimando em seus olhos. Ah, que bom! Eu gosto desse olhar em seus olhos. Não se preocupe, vou lhe dar um treinamento ainda mais rigoroso. Leylin parecia estar abrigando alguns desígnios malignos. Originalmente, em tais situações, talvez um jovem de uma pequena cidade se treinasse por muitos anos e então entrasse na capital oriental e então tomasse a filha do marquês como esposa. Seria apenas mais uma ocorrência comum. Mas foi lamentável, ou talvez se possa chamar de inspirador, que, ao contrário das próprias expectativas de Bailin, ele logo se reunisse com Jani. Na noite em que Jani partiu, Bailin, que havia sido torturado por Leylin por um dia inteiro e estava prestes a rastejar para sua cama lamentável e dormir um pouco, foi acordado pelo som de uma batida forte na porta. Bailin. Lord Leylin. Esta era a voz de uma mulher, cheia de medo, e também pertencia à voz de alguém que Bailin nunca esqueceria. E a Jani. Ele rapidamente se levantou na velocidade da luz e abriu a entrada da loja. Jani estava de pé coberta de sangue, com James caído no chão. No entanto, havia um grande buraco no peito desse pobre velho, com algumas flechas nas costas. Pelo que parece, ele não seria capaz de viver esta noite. Bailin, chame Lord Leylin. Salvar. Ao ver Bailin, Jani relaxou e imediatamente desmaiou. Ei! Quem vai me dizer o que está acontecendo aqui? Vendo o corpo feminino macio em seus braços, Bailin parecia prestes a desmoronar. Espere. Não era assim que geralmente acontecia nas histórias envolvendo cavaleiros. Onde estava o contra-ataque? Onde estava a espera? Onde estava a coisa toda sobre o encontro na capital? Bailin abraçou Jani com força, sua mente incapaz de funcionar. No entanto, neste ponto, um sangue quente jorrou e derramou nas mãos de Bailin, fazendo-o voltar a si. Lord Leylin, temos um problema. A voz rouca e temerosa do jovem parecia ressoar por toda Potterton. Sangue e chamas. O brilho de uma faca e, em seguida, os raios deslumbrantes dos feitiços de nível 0. Esta foi a última coisa que James tinha visto. Embora há muito soubesse dos modos maliciosos dos dois tios de Jani, nunca imaginara que eles seriam tão corajosos a ponto de emboscá-los em campo aberto, também na rua principal. Sob o ataque repentino, os guardas temporários de Jani não conseguiram resistir um único golpe.
Se não fosse por eles confiarem no artefato mágico do Marquês que a Madame havia secretamente deixado para uso antes de partirem, ele e Jenny nem seriam capazes de fugir. Depois disso, eles voltaram para Potterton, escapando e lutando no caminho. James simplesmente desmaiou depois de dizer a Jenny para obter a ajuda de Sileilin. Isto é. James abriu os olhos, perplexo enquanto olhava para a luz amarela e para o teto que não reconhecia. Sir James, você está acordado? Bailin, que estava ao lado, aproximou-se rapidamente e despejou uma tigela com um líquido verde na boca. Hugo. Dentro do líquido verde, havia inúmeras raízes e coisas suspeitas que pareciam insetos flutuando no topo. Parecia extremamente nojento e o cheiro que parecia vir de um esgoto assaltou suas narinas, quase fazendo com que esse velho desmaiasse. O que é isso? Depois de ser forçado a beber 2 grandes goles, James finalmente teve a chance de afastar a grande tigela nas mãos de Bailin. Ele jurou que, mesmo que morresse, não iria querer sentir o cheiro dessa coisa novamente. É um remédio herbal que Lord Leyland me instruiu a ferver. É muito útil para seus ferimentos. Bailin empurrou a tigela para ele, parecendo prestativo. Não, muito obrigado por sua ajuda. Isso significa que estou na loja do Sr. Leyland. Como está a jovem senhorita? James imediatamente perguntou. Não se preocupe, Jenny está muito segura. Bailin estava um pouco confuso. Você acha que poderia me dizer o que aconteceu? Ele estava extremamente curioso sobre os eventos que aconteceram com eles, mas sentiu pena se chamasse Jenny para acordar, e era por isso que ele ainda estava bastante confuso sobre a situação. O que mais poderia ter acontecido? James forçou um sorriso, e então deu um breve resumo de como os 2 tios de Jenny haviam armado uma emboscada. Isso é viu. Bailin sentiu-se ofendido a murmurar e bater na mesa. Pac! A força repentina que explodiu fez com que a mesa de madeira se desfizesse. Esse som alto também atraiu a atenção de outra pessoa. Sileilin, é tudo graças a você desta vez. Depois de ver Leilin entrar, James lutou para se levantar e se curvou. O próprio James sabia o quão gravemente ferido ele estava. Afinal, foi causado por outro acólito de nível 3. No entanto, sendo capaz de tratar tais ferimentos, a identidade de Leilin tornou-se ainda mais misteriosa. James, você ainda está sofrendo ferimentos, então não há necessidade de tais formalidades. Leilin sorriu gentilmente antes de bater na cabeça de Bailin. Vamos sair e deixar James descansar um pouco mais. Oh. Ok, Bailin, que parecia estar sonhando, levantou-se e, ao passar pela porta, confortou James. Sir James, você deve se recuperar aqui em silêncio. Estamos seguros aqui. É claro. Não tenho dúvidas disso. James respondeu. Como pode um lugar que tinha um magus oficial não ser seguro? Se sim, existem lugares mais seguros por aí? Além disso, se Leilin desejasse ajudá-los, Jenny e aqueles 2 tios dela pegos no conflito interno eram tão significativos quanto partículas de poeira. Mas o que devemos fazer para que o Sr. Leilin nos ajude? James ponderou. Por meio de algumas indagações discretas feitas durante esse período, ele entendeu um pouco mais sobre Leilin. Entre as pessoas que James conhecia, este Lord Leilin era indiferente, orgulhoso e não gostava de assuntos problemáticos, por isso raramente aparecia em lugares públicos. Os itens mortais eram como nuvens flutuantes para ele. Além de treinar Bailin todos os dias, não havia outra recreação em que Leilin participasse. Bailin. Certo, Bailin. James bateu palmas, uma luz indescritível em seus olhos. Ponto. Falar. Qual é o problema? Leilin olhou para Bailin, que parecia estar lutando internamente durante a jornada para o campo de treinamento, e sorriu. Meu senhor, eu gostaria de me despedir por um período de tempo e escoltar a senhorita Jenny para a capital do leste. 305. Carona. A voz do jovem era resoluta, seus punhos estavam cerrados e seu rosto corado. Fracos raios de luz irradiavam de seu corpo. Tão teimoso. Tem certeza de que não vai voltar atrás em suas palavras? No momento em que você for para a capital oriental, provavelmente não vou mais te ensinar. Leilin tinha uma expressão brincalhona no rosto. Um grande cavaleiro não é nada demais. Provavelmente há uma dúzia inteira na família de Jenny. Nem vamos falar dos perigos no caminho que provavelmente farão você perder a vida. O que você está planejando fazer depois de mandá-la de volta? Ser capitão de alguns guardas da família Argus? Ou talvez,
Pior ainda, se tornar um mercenário. Você já pensou em tudo isso? Leilin perguntou. Bailin empalideceu, mas sua voz estava firme. Eu sei de tudo isso. Mas se eu não mandar Genie para casa em segurança, meu coração nunca ficará tranquilo. Eu sei disso com certeza. Mutar. Você pode ir embora, mas nunca mais voltará. Leilin olhou para este brinquedo dele que estava cheio de justiça e deu um ultimato antes de voltar para seu quarto. Estrondo. A porta se fechou, deixando Bailin parado do lado de fora, silenciosamente. Obrigado, Bailin. Nesse momento, uma mão pequena e fria cobriu a palma calejada de Bailin. Genie, você. Bailin começou a gaguejar enquanto falava. Um dedo igualmente gelado e bastante perfumado foi colocado nos lábios de Bailin. Você não precisa dizer mais nada. Genie murmurou e descansou a cabeça nos ombros de Bailin. Quando eu era mais novo, o que eu mais gostava era de me encostar no corpo do meu pai e apoiar a cabeça em seu peito. Agora, você pode me emprestar seus ombros para descansar um pouco. Se claro. Será um prazer. Bailin ficou parado, atordoado, com as narinas respirando a fragrância do cabelo de Genie. Ele não ousou mover nenhum músculo. Uma noite se passou e Bailin olhou para sua paixão que havia saído de seu lado, e também o traço de umidade em seus ombros, antes de sorrir ironicamente. Vamos partir. Em uma mini carruagem transportando mercadorias, Bailin usava roupas ásperas e se vestia como um tratador de cavalos. Quanto a Genie e James, eles estavam escondidos dentro de um compartimento da carruagem. Nos 4 lados da carruagem, grandes tochas foram acesas, dissipando a escuridão dos arredores. Não se preocupe. Eles não serão capazes de descobrir você. Bailin fez o possível para consolá-los. Quanto a Genie e James, eles só podiam olhar um para o outro e sorrir ironicamente. À medida que a condição do Lord Marquês piorava, Genie e James tiveram apenas uma curta pausa para cuidar de suas feridas antes de continuar a jornada. Seus aventureiros e mercenários empregados foram mortos na jornada anterior, o que tornou óbvio para todos que alguém estava obstruindo Genie e seu grupo. Não havia mais tolos avançando para serem seus valentes protetores. Além disso, mesmo o barão que havia perdido um cavaleiro e a maioria de suas tropas de elite sentia um profundo remorso. A maneira como ele olhava para Genie agora era como se estivesse vendo o deus da peste. Para ele, quanto mais cedo Genie, que era como um imã para o azar, partisse, melhor. De qualquer forma, seria melhor que nenhum dos incidentes ocorresse na área que ele supervisionava, para que ele pudesse ser absolvido da culpa. Essa atitude ficou ainda mais evidente depois que ele recebeu uma carta anônima da capital oriental. Foi a ponto de recusar conceder a Genie uma audiência com ele. Nesta área feudal, era como muitos pequenos reinos que eram independentes. Depois de ver o barão agir dessa forma, todos os cidadãos de Pottertown não ofereceram nenhuma ajuda a Genie depois disso. Para esta pequena carruagem, Bailin teve que desembolsar 3 vezes o preço de mercado para comprá-la. O vendedor ainda frisou que só venderia para a Bailin. Ele não queria nem ter uma relação de comprador-vendedor com Genie. Eles simplesmente não tinham confiança de que Bailin pudesse concluir esta simples compra. No entanto, o que mais eles poderiam ter feito para garantir sua segurança? Olhando para as lojas que vendiam tochas e a loja de armas que estavam fechadas, Genie e James ficaram consternados. Quanto a Bailin, ele parecia ainda mais triste. No entanto, ele cerrou os dentes e olhou para Genie sentada atrás dele, antes de estalar o chicote. Pá! A carruagem começou a se mover, levando os 3 passageiros para fora desta cidade. Espere um minuto, posso pegar uma carona? Justo quando a cidade atrás de Bailin gradualmente ficou menor e quando sua indecisão estava no auge, ele ouviu uma voz que soava celestial aos ouvidos. Bu! Chefe! Bailin esfregou os olhos e olhou para Leilin vestindo uma túnica preta com uma pequena mochila. Imediatamente, seus olhos se encheram de culpa e emoção, alívio e muitas outras expressões. Lord Leilin, estamos extremamente gratos por você ter vindo conosco. Nesse momento, Genie e James saltaram do compartimento estreito da carruagem e sorriram, como se tivessem se livrado de um fardo pesado. Pelo que parece, se esse misterioso Sr. Leilin se juntaria a eles, com o que mais eles precisavam se preocupar. Era evidente que Genie e James tinham alegria em seus rostos, não importa o quanto tentassem esconder. Por meio de Bailin,
Eles conseguiram fazer com que Lelin, essa pessoa misteriosa que provavelmente era um magus, viesse com eles. Mesmo depois de retornar à região leste, envolver Lelin em seu esquema foi extremamente benéfico. Quanto a esses esquemas mesquinhos, Lelin nem precisou adivinhar antes de saber sua linha de pensamentos. No entanto, ele não expressou explicitamente e permitiu que Bailin o acompanhasse até a carruagem. Com este poderoso especialista Lelin segurando forte, os outros três se sentiram muito melhor em um instante. Eles jogaram fora tudo que era usado para se esconder e também mudaram o interior da carruagem para fazer parecer que transportava passageiros em vez de mercadorias. Eles não precisavam mais se espremer naquele pequeno espaço durante a jornada. Dadadá. As rodas da carruagem giravam enquanto os dois velhos cavalos galopavam com toda a força para seguir em frente. Mestre Lelin, por que você está disposto a desistir de sua loja e vir comigo para a capital oriental? Bailin olhou para Lelin, que estava descansando de lado, contendo-se o máximo que pôde antes de perguntar. Claro que é para você, seu tolo. Como posso ficar tranquilo se deixar você ir sozinho? Lelin abriu os olhos e falou com indiferença. Chefe, estou tão emocionado. Bailin engasgou com emoção, lágrimas brilhantes se acumulando em seus olhos. Se você pensou que eu diria algo assim, você está muito enganado. Imediatamente depois, as próximas palavras de Lelin deixaram Bailin atordoado. Os negócios na Blazingames não vão bem. Tenho vontade de ir para a capital do leste e encontrar um lugar adequado para fazer algum negócio ou abrir uma filial. Já que você vai, eu também vou, já que você já vai lá. Não, você deve estar mentindo para mim. Você deve estar aqui porque está preocupado comigo, certo, chefe? Bailin parecia prestes a desmoronar, enquanto Jani e James pareciam querer rir, mas não ousavam fazê-lo. Apenas pense o que quiser pensar. Lelin olhou, sem palavras, para esse sujeito que era um pouco egoísta demais. Ele falou com indiferença e se aconchegou em suas roupas, aparentemente, entrando em um sono profundo. No entanto, em seu coração, ele pensou, aí Chip, mostre-me minhas estatísticas atuais, Bip. Lelin Farlier. Posto 2 bruxo, linhagem, serpente Kemoin gigante. Força, 21,1, agilidade, 14,4, vitalidade, 27,9, força espiritual, 77, 104,3, poder mágico, 77, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, status, mar de consciência fragmentado. Parte da força espiritual é solidificada. Ao longo desses 2 anos, Lelin constantemente usou poções para curar seus ferimentos. Nesse ponto, os ferimentos em seu corpo já haviam se recuperado. No entanto, curar o dano causado ao seu mar de consciência e sua força espiritual foi um processo muito lento, fazendo com que Lelin começasse a se sentir impaciente. Assim, depois que suas emoções devido à sua linhagem Warlock surgiram, ele decidiu ir para a capital do leste e encontrar uma maneira de aumentar a taxa desse processo. Depois de expulsar a marca do nível 3 Magus Auric, ele agora poderia liberar parte de sua força espiritual e retornar sua força de um pico de nível 1 Magus. Seja na costa sul ou na zona do crepúsculo, os magos com esse poder podem ficar furiosos. Contanto que não se encontrasse com um Magus acima do nível 2, eles eram basicamente tiranos. Embora Tolixone tivesse muitas técnicas de meditação de alto nível, ainda havia algumas diferenças na força geral em comparação com a Costa Sul. Lelin, que também treinou uma técnica de meditação de alto nível, foi muito claro sobre essas diferenças. As técnicas de meditação de alto nível, transmitidas pelos antigos magos, poderiam ajudar um magus a ficar mais forte em todos os níveis com todos os tipos de poderes incríveis ao longo do caminho. Mas ainda havia algumas desvantagens óbvias. Depois de treinar até certo ponto, os recursos mortais regulares não tinham utilidade para eles, e apenas itens bizarros ou mesmo de outro mundo seriam capazes de ajudar alguém a progredir em sua técnica de meditação. Senão, alguém ficaria preso em algum ponto. Nos tempos antigos, os magi dominaram mundo após mundo e acumularam grandes quantidades de recursos. Além disso, a conexão entre Twilightzone e o mundo externo ainda existia, então isso não era um problema. No entanto, o problema era, além da imaginação ter perdido seu suprimento de recursos de outros mundos, também havia perdido contato com o próprio mundo subterrâneo.
Certas técnicas de meditação de alto nível eram extremamente duras quando se tratava dos materiais necessários e também não podiam ser substituídas. Portanto, embora a porcentagem de magia que fosse muito maior do que na costa sul, provavelmente havia o mesmo número de magia de nível 2 em ambos os lados. Quanto aos magos de nível 3, Leyline imaginou que eles seriam ainda menos numerosos aqui do que na costa sul. Afinal, quanto maior a classificação de um magus, mais raros os materiais de que precisavam. Isso foi ainda mais para os magos que usaram técnicas de meditação de alto nível. Sem a ajuda desses preciosos recursos, os magis só poderiam usar o tempo e fazer um pequeno progresso ocasional nessas técnicas. Tal velocidade seria suficiente para fazer um magus ter um colapso nervoso. A maioria dos magis usou a maior parte de sua vida e ainda não conseguiu romper o primeiro nível de sua técnica de meditação, e estava cheio de falta de vontade de aceitar seu destino e estava cheio de arrependimentos no momento de sua morte. 306. Tropas estacionadas. Mas a técnica de meditação avançada de Leyline, Kemoins Pupil, também exigia recursos específicos. Se não fosse pelo fato de que ele colocou as mãos na carne da antiga estrela do mar de 1000 olhos por pura sorte, então o mesmo Leyline não tinha ideia de quanto tempo levaria para remodelar completamente seu coração e, assim, se tornar um rank 2 mago. Além disso, em comparação com outras técnicas avançadas de meditação, os critérios para o Alox eram muito mais rígidos. Não se deve esquecer de treinar em Kemoins Pupil. Deve-se primeiro possuir a linhagem ancestral da serpente gigante Kemoin. Apenas este pré-requisito foi suficiente para confundir a maioria dos acólitos. Fosse na costa sul ou na zona do crepúsculo, havia muito poucos seres com linhagens antigas. Eles foram praticamente extintos. Qualquer acólito que quisesse obter um pouco da essência de uma linhagem antiga acharia essa tarefa ainda mais difícil do que avançar para se tornar um magus oficial. Veja o aluno de Kemoin, por exemplo. Se alguém não tentar obter a linhagem da cobra gigante Kemoin ou da cobra Orral negra e, em vez disso, se contentar com a próxima melhor coisa, até mesmo obter sangue da cobra manquestre amadurecida, que tinha a força de um magus oficial, era uma tarefa impossível para acólitos nível 3. As técnicas de meditação de alto nível tinham requisitos muito rígidos e não eram algo que os magos de áreas remotas, como a zona do crepúsculo, pudesse cumprir. Portanto, embora houvesse mais heranças antigas deixadas para trás aqui do que na costa sul, o poder de ambos os lados era quase o mesmo, ou talvez o poder da zona do crepúsculo fosse inferior ao da costa sul. Com o passar do tempo, tudo vai avançando. Tendo pensado nisso, Leyline não pôde deixar de suspirar. Embora a costa sul não tenha conseguido obter a herança completa, os magos das gerações mais jovens eram tão talentosos e tão bons quanto os magos antigos em pesquisa. Em uma situação em que eles não tinham recursos específicos, eles criaram independentemente outra maneira de magia avançar, usando Grime, Water e avançando por meio de estimulação por meio de um modelo de feitiço de nível 1. Embora isso tenha prejudicado a força vital de um magus e até atrapalhado seu futuro, o preço para subir para o nível 1 e 2 ainda era acessível. Pelo menos em comparação com técnicas de meditação de alto nível que exigia materiais preciosos, embora houvesse muitas necessidades de recursos usando esta versão simplificada, elas poderiam ser satisfeitas usando materiais da própria Costa Sul. Isso permitiu a prosperidade da Costa Sul. Os materiais de alto nível foram todos reunidos e fornecidos coletivamente aos magos com técnicas de meditação de alto nível, garantindo que eles pudessem desenvolver seu poder de batalha de alto nível e manter sua governança. As coisas estão melhorando com o tempo. Embora a escolha dos magos na Costa Sul em usar a versão simplificada não tenha sido a melhor escolha, provavelmente foi a mais adequada para a terra da Costa Sul. Leyline suspirou. Embora a quantidade de heranças antigas na Costa Sul não fosse incomparável com as de além da imaginação, ele nunca tinha visto tantos magos tão obcecados pelo poder dos antigos magos. Eles se matariam para receber pelo menos uma parte de uma herança quebrada. Mas os magos da Zona do Crepúsculo têm muito treinamento de magos em técnicas de meditação de alto nível, o que prova que deve haver ainda mais recursos dos tempos antigos aqui do que na Costa Sul. Esta pode ser uma chance para mim. Leyline se iluminou. Para ele, reunir técnicas de meditação de alto nível, preencher seu banco de dados,
completar a chama sagrada, e simular o conteúdo do quarto nível do aluno de Kemoin eram alguns de seus objetivos. Seu outro propósito era obter materiais preciosos do mundo subterrâneo, bem como itens que poderiam ser úteis para progredir em técnicas de meditação de alto grau. Tenha cuidado agora, as colinas nas quais fomos emboscados anteriormente estão à frente. Nesse momento, James falou e quebrou o silêncio. Bailin imediatamente agarrou sua espada longa. Quanto a Lelin, ele não se mexeu nem um centímetro. Para ele, uma emboscada de um acólito de nível 3 era apenas uma piada. A carruagem continuou em frente e, muito em breve, as colinas os cercaram de ambos os lados. As grandes árvores que cresciam até o céu projetavam sombras sinistras no chão, que também era o local perfeito para uma emboscada. No chão, havia grande quantidade de pegadas e vestígios de sangue. Até mesmo as rochas e árvores ao redor estavam cobertas com numerosas flechas e cicatrizes feitas de golpes de espada. Embora a emboscada tenha ocorrido há algum tempo, mesmo com pessoas encobrindo os rastros, não era muito difícil imaginar a cena macabra que acontecera. Ao ver tudo isso, o corpo de Jenny estremeceu e ela imediatamente voltou para a carruagem. Quanto a James, ele soltou um suspiro. A senhorita Jenny é apenas uma garota de 15 anos. Tudo isso é muito sombrio e muito cedo para ela. Desde que ela nasceu e foi criada em uma família nobre, ela desfrutou do estilo de vida elegante e da glória de ser nobre. No entanto, ela também deve assumir as responsabilidades de independentemente de sua idade ou sexo. Esta é a vocação dela. Neste momento, Lelin, que estava simulando a técnica de meditação de alto grau chama sagrada, falou com sabedoria. As palavras de Lord Lelin possuem um elemento filosófico para elas. James sorriu e elogiou, mas os olhos de Lelin se iluminaram. Só então, ele tentou uma simulação diferente da chama sagrada. Depois de ouvir James falar, ele respondeu com seus próprios sentimentos. No entanto, quando ele o fez, não havia dúvida por trás de suas palavras. Este é o poder da Senhora Destino. Parece que vislumbro parte de sua silhueta. Lelin sorriu. Ele já tinha algum entendimento de que a chama sagrada estava ligada aos poderes do destino. A forma de avançar também era extremamente bizarra. Era preciso absorver um item misterioso no pico de onde os destinos se chocam antes de avançar. Quanto ao destino, ele girava em torno do mundo. Não é surpresa então que nas lendas muitos heróis sempre foram apoiados por um ou dois magos que podiam ler profecias. Foi tudo para benefícios mútuos. Somente estando com esses personagens principais destinados a grandes coisas, a poderosa força dos destinos convergiria. Toda vez que eles tomavam uma grande decisão, era quando a convergência do destino estava no auge. Para os magos que se cultivam nesta técnica de meditação de alto grau, eles primeiro tiveram que apreciar este grande poder e até mesmo ser arrastados por ele. Para esses filhos do destino, os magos tiveram que tentar e se adaptar para mudar o resultado. Durante esse progresso, eles geralmente precisavam obter itens misteriosos, porém específicos, para avançar e aprimorar sua técnica de meditação. Destino e previsão. Que poder maravilhoso! O olhar de Lelin passou por Bailin, Jenny e James. Parecia que, entre esses três, havia alguém que seria capaz de mudar toda a história de além da imaginação. No entanto, como Lelin havia apenas simulado a chama sagrada e não treinou de fato esta técnica de meditação, além de estar incompleta, ele não sabia dizer quem seria a pessoa que mudaria a história. Mesmo assim, Lelin sabia com certeza que os métodos da família Botelho em usar os espíritos de seus ancestrais à força eram uma prática muito maliciosa. Chama sagrada. Que técnica de meditação maravilhosa! Lelin sabia que, mesmo nos tempos antigos, as técnicas de meditação de alto nível que podiam prever o futuro eram muito raras. No entanto, ele não tinha a intenção de mudar sua técnica de meditação. Sem levar em consideração a incompletude da própria técnica de meditação, a estranha morte de Jena ainda estava vívida em sua mente. Ele não queria se tornar a próxima Jena. Além disso, ele não confiava nessa habilidade que poderia prever o futuro. Aos olhos de Lelin, o futuro mudava constantemente e não podia ser compreendido. Mesmo que ele pudesse ocasionalmente pegar algumas cenas, isso não significava necessariamente que ela poderia controlar o futuro. Essa era uma diferença de filosofia, e onde os magos tinham as mais variadas opiniões. Por esta razão,
Mesmo que Lei mudasse sua técnica de meditação para treinar na chama sagrada, ele definitivamente não seria iluminado e poderia até causar danos significativos ao seu mar de consciência devido à própria técnica. No entanto, Lei ainda estava babando em seu coração sobre essa habilidade. Mesmo que as profecias fossem falsas, em muitas circunstâncias elas eram referências importantes e fontes suplementares de informação. Talvez depois de completar a técnica da chama sagrada e propagá-la, eu possa retirar um pouco do poder das pessoas que a cultivaram e criar algum item com propriedades mágicas. Lei de repente teve uma ideia e, no momento em que foi formada, criou raízes profundas em sua mente. Exatamente. Se eu fizer isso, enquanto treino, ainda posso ver a situação e obter informações em primeira mão e aperfeiçoar constantemente a técnica. Mesmo se eu falhar, só perderei um pouco de força espiritual e um monte de recursos. Mas não sofrerei muito dano. Se eu for bem-sucedido, causarei inveja até mesmo aos magos de nível 3. A carruagem passou por uma colina sem problemas e depois chegou a um campo. James e Bailin, que estavam extremamente nervosos o tempo todo, soltaram suspiros de alívio. Era impossível para eles serem emboscados em terreno plano, por isso podiam relaxar. Lulu. Assim como Lei estava pensando sobre seus pensamentos, os sons de cavalos galopando de longe podiam ser ouvidos. Um raio de luz brilhante apareceu no horizonte distante e rapidamente se transformou em uma nuvem negra. Muitos cavaleiros vestindo armaduras de couro preto em cavalos escuros avançaram rapidamente como um furacão. Eles seguravam as rédeas com as mãos direitas e com as mãos esquerdas seguravam tochas acesas. Muito em breve, muitos cavaleiros cercaram a pequena carruagem em que o grupo de Bailin estava. Tropas da guarnição do Castelo Lilan? Homens loucos. Louco. Eles realmente enviaram tropas para nos cercar. Havia um medo incomparável no rosto de James antes que rapidamente se transformasse em desespero. Os magos eram extremamente poderosos e podiam considerar os humanos normais como formigas. No entanto, esse cenário de cercar pessoas comuns usando tropas era diferente. Para magia de alto nível, não importa quantos humanos normais existissem, era apenas mais uma palavra de morte para eles. Apenas a radiação emitida pelos corpos dos magi deixaria os humanos normais morrendo de angústia. No entanto, James, que era um acólito, não tinha uma força tão assustadora. Certa vez, ele pensou em um cenário: se enfrentasse 100 soldados ou menos, poderia lançar uma guerra de guerrilha e matar todos eles. No entanto, se houvesse mais, ele não seria capaz de fazer isso. 307. Terremoto. A força espiritual e o poder mágico de um magus não eram infinitos. Mesmo que tivessem uma força extraordinária, ainda assim sofreriam de limitações naturais. Mesmo que James fosse um acólito de nível 3, quando confrontado com uma tropa de 100 soldados de elite, ele só poderia recuar. O lado do oponente tinha muitas pessoas, e mesmo que eles se alinhassem para ele matá-los, sua quantidade lamentável de força espiritual e poder mágico não seria suficiente para matar todos eles. E se esses soldados fossem todos substituídos por cavaleiros? A desesperança já havia começado a invadir o coração de James. Estando cercado por tantos cavaleiros, o máximo que pôde fazer foi escapar sozinho com aquele seu artefato mágico, deixando Jenny para trás. Mas agora temos Lord Leilin conosco. Não deve haver nenhum problema. James olhou para Leilin e se forçou a se acalmar. Uma situação em que um esquadrão composto por mágicos e tropas civis lutando entre si nunca antes ocorreu na história de além da imaginação. Afinal, nenhum Lorde provocaria estupidamente um magus oficial. Além disso, no que diz respeito aos magos, eles poderiam usar furtividade e lançar feitiços de facilmente acabar com a vida do perpetrador. Então por que ele deveria perder seu tempo desnecessariamente? Se Lord Leilin realmente era um magus oficial, então eles não precisavam se preocupar com esse perigo. James interiormente se confortou com esses pensamentos encorajadores e então ouviu a voz nervosa de Bailin, quase cheia de medo, perguntando: quem são vocês? Embora ele tivesse avançado e se tornado um grande cavaleiro, era evidente que sua atitude não havia se ajustado a esse fato. Depois de olhar para o exército inexpressivo e denso, o coração do morador da pequena cidade se encheu de medo. Com os cavalos relinchando ao fundo, um pequeno caminho se abriu entre as fileiras do Calvário. Um velho vestindo um terno chinês preto e com a marca de um crânio humano na testa saiu. Rhodes, é mesmo você?
Você chegou a ousar colocar algumas tropas aqui, não está preocupado em ser punido? A expressão no rosto de James era uma estranha mistura de fúria e arrependimento. Meu amado irmão mais velho, sou eu, Rhodes zombou. Irmão mais velho? O atordoado Bailin só agora descobriu que se aquela marca sinistra marcada no rosto de Rhodes fosse removida, ele se pareceria muito com James. Somos todos empregados da família Argus. Assim, não há necessidade de os soldados se enfrentarem com espadas. James tentou um último compromisso. Irmão James. É porque eu quero provar que sou melhor que você. Mesmo no aspecto de escolher meu líder. Com certeza será o próximo chefe da família Argus. A expressão de Rhodes parecia expressar um ódio profundamente enraizado. Se for sobre o assunto que aconteceu durante a nossa infância, peço desculpas a você por isso. Posso até me ajoelhar diante de você. No entanto, Rhodes, não se deve entrar neste vórtice, pois pode matá-lo. Ei. Falando essas coisas, agora, de que adianta? Rhodes deu um sorriso estranho e se aproximou. Todos vocês. Irritantes. Lelin, que estava na frente da carruagem, franziu a testa, expressando sua insatisfação. Assim como ele havia pensado e melhorado seu plano, foi repentinamente interrompido por este Rhodes e logo um fogo maligno se aproximou de Rhodes. Este é Lord Lelin. Rhodes fez uma profunda reverência, diante dessa pessoa que tinha grande certeza de ser um magus oficial. Ele não ousava ser desrespeitoso. Este é um assunto interno da família Argus. Além disso, o Lord Siegfried de nossa família também é um respeitado Lord Magus. Ele também gostaria de poder conhecê-lo. Não. Você mente. Vovô Siegfried foi enganado por você. Leilin ainda não respondeu. Jenny deu um pulo, de uma maneira repentina, e direta como o rabo de um gatinho quando está com medo ou com raiva. O magus oficial da família Argus é conhecido como Siegfried, hein? Parece que ele é o ancestral comum de ambas as tropas. Leilin sentiu pena desse magus. Seus próprios descendentes, para ganhar poder, estavam se espancando. Talvez tudo isso lhe dê dor de cabeça. Ou talvez ele não se importe com essas coisas. Afinal, a vida útil de um magus era muito longa. No momento em que algumas gerações se passaram, qualquer afeto e emoções que o dito magus tinha por sua família teriam se tornado muito diluídos. Eu não me importo com quem tem o apoio de Siegfried, mas acredito que você está bloqueando meu caminho. Agora, afaste-se imediatamente. Leilin o repreendeu francamente. Aquele que Rhodes mencionou era apenas um magus de nível 1, que certamente não poderia induzir medo nele, mas estava extremamente enojado com a atitude de Rhodes. E que esse tipo de repreensão claramente fez Rhodes se sentir desanimado e ele ficou parado olhando tolamente ao seu redor. Seu rosto também ficou vermelho. Todos os seus esforços e conquistas eram como piadas aos olhos de sua família. Isso é injusto. Mais uma vez ouço tal tom. Novamente estou sendo submetido a tal expressão. E na minha infância, meu irmão mais velho também era assim. Porque ele é mais forte do que eu em tudo. Porque todas as coisas boas acontecem com ele e não comigo. Os olhos de Rhodes ficaram mais vermelhos. Além disso, não está claro se Leilin é um magus oficial ou não. Existe uma probabilidade de que ele seja apenas alguém que evadia que Jenny contratou para me assustar. Rhodes acenou firmemente com a mão. Ataque. A multidão de soldados recebeu a ordem e imediatamente avançou. Mesmo se você for um magus oficial, e daí? Enfrentando tantos cavaleiros, sua força espiritual não duraria muito. Depois que esta missão terminar, se o pior acontecer, vou me esconder dentro da família Argus e viver confortavelmente. De qualquer forma, comigo, sob a proteção de Lord Siegfried, o que você pode fazer? Rhodes olhou para Leilin resolutamente, seu rosto ficando com um tom de vermelho anormalmente fraco. Meu senhor. Jenny. Vocês dois, por favor, prossigam. Bailin então puxou sua longa espada e todo o seu corpo encheu como um balão. Ele parecia um pequeno gigante enquanto bloqueava a carruagem. Depois que o inimigo fez seu ataque, ele fez seus preparativos de batalha e despertou as técnicas secretas do cavaleiro nas quais Leilin o havia instruído. Além disso, a razão por trás da mudança facial incomum de Rhodes foi imediatamente revelada com precisão nos olhos de Leilin. Suas pupilas estão extraordinariamente dilatadas.
O fluxo sanguíneo em seu cérebro acelerou em 34%, um claro sintoma de dano ao seu espírito. Vendo Rhodes de aparência perturbada, Leyline ficou um pouco claro sobre por que o oponente estava agindo de forma tão desenfreada. Os estudos dos magos eram extremamente perigosos. Qualquer forma de expressão poderia muito bem sacrificar a vida do magus nela. Além disso, uma vez que houve um pequeno erro em questões importantes que dizem respeito à consciência, meditação e força espiritual, muitos resultados prejudiciais podem ser criados. Este Rhodes claramente recebeu algum dano em seu mar de consciência quando avançou para se tornar um acólito de nível 3. Ele não consegue controlar completamente seu espírito e suas emoções e, portanto, parece bastante nervoso. No entanto, a razão pela qual Rhodes enlouqueceu é apenas uma pequena questão. Leyline apenas deu a ele um leve olhar antes de focar sua atenção na cavalaria atacando, sua boca exibindo um leve sorriso de escárnio. As tropas de ataque tinham aproximadamente 200 pessoas. Parece que todo o castelo de Lilan veio para a batalha. Todos eles usavam armaduras de excelente qualidade e as lanças e enormes machados de batalha que empunhavam carregavam brilho nítido e frio. 200 montarias avançaram e o chão começou a tremer. Sob este poderoso lançamento, Bailin parecia apenas uma pequena formiga confusa. Esse tipo de formação de batalha faria até mesmo um magus franzir a testa, mas Leyline permaneceu calmamente como se nada de importante estivesse acontecendo. Por que você sempre usa a maneira de pensar de um homem comum contra um magus? Ele suspirou levemente e uma luz fraca de cor caqui caiu no chão de suas mãos. Esta luz era tão pequena quanto um vagalume, e parecia que um sopro de ar soprado sobre ela a extinguiria. Depois que a luz de cor caqui apareceu no chão, ela prontamente desapareceu de vista, como se tivesse se fundido ao solo e imediatamente ondulações de tremores começaram a se dispersar do local onde a luz se misturou ao solo. Bang! Estrondo! Estrondo! Bang! Bang! Os tremores começaram a se estender em todas as direções como se vários dominós tivessem sido derrubados, e os tremores ganharam e dispersaram cada vez mais força. Finalmente, houve até um terremoto. Crack! O chão começou a se abrir. As enormes ondas de choque fizeram os cavaleiros se sentirem como se tivessem sido pegos no fogo cruzado de balas. Os arredores rapidamente pareciam como se houvesse ondas do mar surgindo causando tremores contínuos. Arg! Terremoto! Meu cavalo salve-me, minhas pernas estão quebradas. As fendas começaram a se abrir a partir do cavaleiro na vanguarda antes de logo cobrirem o terreno de onde estava toda a cavalaria. Junto com os tremores, muitos cavalos tropeçaram e até derrubaram seus cavaleiros em cima deles. Os estalos ensurdecedores dos ossos, o relinchar dos cavalos foram todos cobertos pelos tremores que o terremoto causou. Apenas Bailin e James com um certo nível de habilidade física mal conseguiam distinguir o barulho. Estrondo a onda de choque varreu todos os soldados e continuou até que se dissiparam. Quanto ao consumo deste feitiço, foram apenas 5 pontos de força espiritual. Magos exerciam inteligência, não força bruta. O que Leyline fez anteriormente foi calcular as condições dos arredores, antes de usar muito pouca força para causar um terremoto devastador usando o efeito borboleta. Apenas um golpe. Uma derrota esmagadora. Mais de 200 cavaleiros já estavam mortos. Os lamentos dos membros feridos e quebrados deixaram Rhodes em choque total. Como ele pode ser tão poderoso? Rhodes rugiu dentro de seu coração antes de se virar freneticamente para escapar. Bailin. Vá capturá-lo. Leyline apontou para Rhodes. No entanto, Bailin ficou ali estupefato, sem se mover uma polegada. Você não vai? Leyline estalou o dedo, apenas para ter uma palma translúcida batendo na nuca de Bailin. Oh. Ok. Só então Bailin recuperou os sentidos, correndo na direção em que Rhodes havia escapado. Senhor Leyline. Não, Lord Leyline. Perdoe minha pergunta presunçosa. Mas qual é a sua posição como magus oficial? Nesse momento, James prestou homenagem a Leyline usando a formalidade mais reverenciada, com Jani seguindo o exemplo atrás. Leyline sorriu. Eu sou apenas um magus de nível em que está arrastando os pés na frente da porta da verdade. Então você é realmente um magus oficial. Por favor, perdoe nosso desrespeito a você antes. Depois de ouvir as palavras da própria boca de Leyline, Jani e James suspiraram de alívio.
Eles mais uma vez se curvaram para Leilin antes que uma alegria incontrolável enchesse seus olhos. 308. Solos fantasmas chorosos, meu senhor. Eu capturei aquele velho. Junto com a voz de Bailin, houve um baque surdo, como se alguém estivesse sendo jogado no chão. Tudo bem. Vamos ver seu irmãozinho. Leilin riu e saiu primeiro, com James e Genie atrás dele. Fora da carruagem, Bailin segurava uma grande espada de aço, suas roupas esfarrapadas, revelando assim seus músculos firmes, e sua pele também parecia brilhar. Ele estava olhando para o velho em roupas pretas. O velho ainda tinha a marca de uma caveira negra no rosto. Este era naturalmente Rhodes, que acabara de escapar. Se alguém falasse sobre força, esse acólito de nível 3 não seria tão facilmente derrubado por Bailin, um grande cavalheiro. No entanto, Leilin primeiro fez algo com o corpo de Rhodes, e o próprio Rhodes perdeu a confiança depois de ver o quão aterrorizante Leilin era. Foi assim que ele conseguiu ser capturado por Bailin e trazido para cá. Meu senhor, como devemos lidar com ele? Bailin balançou sua grande espada em Rhodes, com um sorriso maligno no rosto. No entanto, conhecendo Bailin, ele estava simplesmente intimidando Rhodes. Vendo seu irmão que havia escolhido trilhar o caminho errado, a expressão de James era complicada. Algumas vezes ele abria a boca para falar algo, mas rapidamente se calava. Afinal, Leilin era o responsável aqui. Além disso, Rhodes havia sido pego pelo discípulo de Leilin, então ele não tinha autoridade para lidar com seu irmão. Você não pode me matar. Rhodes engasgou, corpo aparentemente amarrado por uma corda invisível. O sangue subiu-lhe ao rosto, deixando-o corado. Oh! E por que isto? Leilin perguntou com um sorriso. Eu faço parte da família Argus. Se você me matar, mestre Segfried não vai deixar você escapar, Rhodes respondeu, enquanto lutava. Continue sonhando. Antes mesmo de terminar de falar, foi interrompido por Genie. O rosto da jovem estava cheio de desprezo. Você é apenas o título conferido a um súdito da família. Mesmo se você for um acólito de nível 3, quem você acha que mestre Segfried escolheria para ouvir? Um magus oficial ou um acólito? Essas palavras foram como uma flecha afiada, perfurando diretamente o coração de Rhodes e fazendo-o empalidecer. Enquanto esses súditos conferidos não possuíssem nenhuma terra, para dizer bem, podiam ser considerados súditos da família. Na realidade, eles eram servos de alto nível da família Argus, e essa também era a posição de Rhodes. Além disso, mesmo Segfried não ofenderia um magus do mesmo nível em detrimento de um acólito. Tenho medo do coração, do vovô Segfried, mesmo que meus tios ou mesmo meu pai ofendessem um senhor magus, ele os enviaria ao magus como um pedido de desculpas. A garota olhou para Rhodes, que parecia ter perdido a coragem e não tinha a intenção de se vingar, e em vez disso teve pena dele. Segfried era um parente muito distante deles. Sua árvore genealógica provavelmente havia se ramificado de 7 a 8 gerações atrás. Quer fosse o pai de Genie, seus tios ou qualquer pessoa da família que assumiria o controle da família Argus, não importava quem fosse, desde que tivessem o sangue da família Argus. Perder uma das famílias, que era um obstáculo, não seria realmente um grande problema para Segfried. Só depois de ganhar força suficiente é que os magos podem fazer conexões uns com os outros. Genie cerrou os punhos com força, intensificando seu desejo de poder. Um dia, avançarei para me tornar um magus oficial. Naquele momento, Bailin parecia ver a luz das estrelas sem limites brilhando nos olhos de Genie. Que tal ele? O que deveríamos fazer? Bailin coçou a cabeça. Vendo James que parecia querer dizer algo, ele estava ficando com dor de cabeça. Deixe ele ir. Leilin de repente exclamou. Meu senhor. James ficou evidentemente agradavelmente surpreso e meio ajoelhado. Agradeço a meu senhor por sua benevolência em nome de meu irmão inútil. Era óbvio que ele ainda pensava muito em seu irmão biológico mais novo. No entanto, quem mandava aqui era Leilin. Sem entender totalmente as intenções de Leilin, ele não ousou dizer uma palavra por medo de causar problemas à senhorita Genie. Agora que Leilin estava deixando Rhodes partir, a gratidão podia ser vista em seus olhos. Desde que Lord Leilin falou, não tem objeções, Genie falou, embora James sorrisse ironicamente em seu coração. Esse tom significava que ela estava furiosa com ele. No entanto, para seu irmão, ele perseverou. Xiu xiu.
Uma corda invisível foi puxada por Lelin e Rhodes foi obrigado a se levantar. Sair. Não me deixe ver você de novo. Bailin empurrou Rhodes e fingiu ameaçá-lo gesticulando com sua espada. Rhodes ignorou totalmente as ameaças de Bailin e olhou para seu irmão James, uma expressão complicada no rosto, e saiu rapidamente. Todo esse tempo, ele não se atreveu a olhar na direção de Lelin. Lelin riu. Este era apenas um acólito de nível 3 que era basicamente como uma formiga em seus olhos. Não importava para ele se Rhodes foi morto ou libertado. No entanto, como isso pode lhe render uma boa impressão, por que não? Ele acreditava que precisava voltar para o lado das pessoas que cumpriam a lei e eram gentis. Mesmo que ele não se sentisse assim em seu coração, era necessário exibir aquela imagem do lado de fora. Ao se associar com um magus que era um estranho para eles, uma boa reputação baixaria a guarda de muitas pessoas. Por exemplo, agora, os olhos de James e Jenny não mostravam mais a prudência e cautela que originalmente tinham. Agora, havia mais admiração e respeito por ele. Rhodes era extremamente inteligente. Depois de conhecer o status de Lelin como magus oficial, ele sabiamente escolheu não incomodá-los mais com sua jornada. Assim, a jornada imperturbável passou por muitas cidades, permitindo que Lelin e Bailin aprendessem mais sobre este lugar. Twilight Zone não era uma área pacífica, e lugares, onde a Pedra do Sol e a luz não eram capazes de alcançar, estavam cheios de muitas criaturas do tipo escuridão. Além disso, além dos humanos, havia muitas outras espécies inteligentes que habitavam essas áreas. Ao longo do caminho, Lelin encontrou vários homens ratos de aparência bonita do tamanho de crianças humanas que montavam grandes aranhas como seus corcéis. Eles pareciam ser um tipo de elfo. Segundo Jenny, esses eram elfos negros que até tinham um reino nas áreas onde a luz não chegava. O poder de sua espécie era quase o mesmo dos humanos. Claro, as criaturas que eram a maior ameaça para Lelin e seu grupo eram aquelas que espreitavam nas sombras. Sem chamas ou a Pedra do Sol para dissipar a escuridão, essas criaturas avançariam como mosquitos, devorando viajantes inconscientes em pedaços. Portanto, para viajarem além da imaginação, além de ter itens iniciais de fogo ou pedras do sol suficientes, o poder era uma necessidade. Caso contrário, o único resultado foi se arrepender depois de se tornar fezes no campo desolado. Claro, tudo isso não provou ser uma ameaça na frente de Lelin, um magus oficial. Mesmo que fosse uma horda das criaturas mais brutais, eles eram apenas bichinhos fofos na frente dele, que poderiam ser quebrados facilmente. A reverência encheu os olhos de Jenny e James enquanto eles pareciam Lelin, que havia fechado os olhos para a meditação. Lelin ajudou várias vezes ao longo da jornada. Mas apenas esse poder era o canto do iceberg que Lelin possuía, foi o suficiente para deixar Jenny e James em choque e reverência. Todas as vezes em que ele atacou pode ceder o guardião da família Argus, Segfred. No entanto, neste momento, a carruagem que estava se movendo parou. Lord Lelin. Jenny e Sir James. À nossa frente está o Weeping Ghost Grounds, devemos fazer um desvio. Bailin abriu a porta e em uma das mãos segurava um pedaço quebrado do mapa. No mapa, a área que eles estavam prestes a alcançar era o Weeping Ghost Grounds. Estava circulado em vermelho, com vários respingos de tinta vermelha que faziam parecer sangue derramado. Estamos indo para a capital do leste, e o caminho mais rápido é através do Weeping Ghost Grounds. Isso nos poupará uma boa metade do tempo total. Se estivermos fazendo um desvio, devemos seguir para o norte até a bacia de Jeri e depois pelo Vale da Sicília. Isso vai nos custar muito tempo. James explicou a Lelin. Então, que perigos especiais existem no campo dos fantasmas chorosos? Lelin perguntou quando seu interesse foi despertado. Pelo discurso de James, parecia que ele também havia aprovado essa rota. Claro. Tudo isso só seria possível se Lelin estivesse com eles. O Weeping Ghost Grounds é uma área proibida muito famosa em toda a Twilight Zone. Diz-se que dois magos poderosos travaram uma batalha aqui, causando muitos tipos misteriosos de fenômenos e poderes ocultos, que ainda estão presentes até agora. James estava extremamente solene. A história diz que o Weeping Ghost Grounds engoliu muitos aventureiros que duvidaram do mito. Mercenários, cavaleiros, acólitos uma vez até um exército de 10.000. De acordo com os mitos, um magus oficial uma vez conseguiu passar pelo Weeping Ghost Grounds. De acordo com a sua descrição, parecia haver muitos corpos espirituais na área.
Esses corpos espirituais estavam cheios de intenções maliciosas. Uma vez que alguém entrasse na área, eles seriam implacavelmente perseguidos. Corpos espirituais, hein? Isso realmente traz de volta memórias. Leilin sorriu. Ele mergulhou mais fundo em sua pesquisa de corpos espirituais. Não havia muitos magos mais competentes do que ele neste campo. Pode-se dizer que o menor de seus medos era um corpo espiritual. Além disso, como um mago já havia passado com sucesso por esta área, provavelmente não seria muito perigoso. Vamos passar pelo Epingostigrondes então. Eu desejo ver os vestígios da geração anterior de Magi. Leilin riu enquanto falava. Quanto a James e Genie, a alegria estava estampada em seus rostos. 309. Perdido a doença de Marquês da família Argus exigia atenção imediata e o tempo estava se esgotando. Se eles não conseguissem enviar o botão de flor sangue de dragão de volta ao Marquês a tempo, ele provavelmente seria envenenado até a morte. A essa altura, os dois tios de Genie provavelmente teriam assumido o controle dos poderes internos da família Argus. Esta foi uma cena que Genie não estava disposta a testemunhar. No entanto, para deixar ela e James passarem pelo Epingostigrondes, isso seria apenas cortejar a morte. Portanto, depois de ouvir que Leilin concordou com isso, Genie e James ficaram entusiasmados. Ah, entendi. Então, vamos passar pelo Epingostigrondes, certo? Este nome é realmente desagradável. Bailin falou casualmente e voltou ao banco do motorista, antes de estalar o chicote. Como um local, o único conhecimento que ele conhecia de seu mundo era Pottertown e as vizinhas Woodwastelands. Devido ao tráfego limitado e à deficiência de informações que Pottertown recebia, ele não tinha conhecimento de outros lugares. Na verdade, esta foi a primeira vez que ele viajou. Junto com o relincho do cavalo e o rangido feito pelos raios das rodas da carruagem, eles gradualmente entraram na área do Epingostigrondes. Como o Epingostigrondes foi rotulado como uma área proibida, poucos viajantes ousaram pisar nele. As estradas estavam abandonadas, com muitas ervas daninhas e arbustos crescendo nas laterais. Bailin mal conseguia reconhecer os rastros que já foram usados enquanto viajavam em terreno irregular. À medida que a carruagem se aprofundava no Epingostigrondes, uma fina camada de névoa cobriu a área, envolvendo lentamente os arredores. A princípio, a névoa era bastante suave, mas à medida que se tornava mais densa, a visão deles foi reduzida a apenas 5 metros da carruagem. Lord Leilin. A névoa está muito densa agora. Bailin diminuiu o ritmo da carruagem. Ir rapidamente em condições tão ruins era simplesmente buscar a morte. Eu tenho esse. Leilin acenou com o braço direito e um fio de névoa cinza rodou em sua palma. Foi disperso em um momento, mas eles convergiram imediatamente depois. Há um pouco de frieza nesta aura. Além disso, não é puramente feito de vapores de água. Ele então ordenou: Airship, analise os componentes, BIP. Estabelecimento da missão, coleta de material de origem, início da análise. A voz do Airship entoou. Muito em breve, uma imagem de composição apareceu diante dos olhos de Leilin. O principal componente desta névoa é água em 98,2%. Há também quantidades misturadas de sal, proteína e outras enzimas digestivas. Através da comparação com o banco de dados, é determinado que são as lágrimas de um humano. Precisão, 99,99%. A resposta do Airship chocou um pouco Leilin. Depois de um momento, os cantos de seus lábios se curvaram para cima, usando lágrimas como névoa. Interessante. Eu até senti o cheiro de alguns corpos espirituais nisso. Lord Leilin, há algo errado. Genie e James olharam para Leilin, seus olhos cheios de preocupação. Durante a análise do Airship, os estranhos só puderam perceber Leilin olhando fixamente por um segundo antes de sorrir para si mesmo. O Epingostigrondes era uma área proibida estabelecida sobre incontáveis esqueletos. Se não fosse por este maguso oficial, Leilin, montando guarda desta vez, Genie e James não teriam ousado se aproximar desta área. Além disso, mesmo com Leilin por perto, Genie e James ainda estavam cautelosos depois de entrar no Epingostigrondes e não baixaram a guarda por um único momento. Lord Leilin. A névoa é demais, estou perdido. Nesse momento, Bailin parou a carruagem e voltou com uma expressão de desculpas. Isso? Como isso pode acontecer? Genie e James se entreolharam antes de descer da carruagem.
Muito em breve, eles ficaram estupefatos com a quantidade de névoa que havia. Na frente da carruagem havia 3 caminhos bifurcados, pareciam ser os galhos de uma árvore antiga, sinuosos e tortuosos, seguindo em direções diferentes. Lá estava uma placa de madeira podre e muito danificada, com inúmeras trepadeiras rastejando sobre ela. Na placa, as palavras pretas que quase desapareceram eram os nomes dos diferentes caminhos até tinham pontas de seta apontando para suas localizações. Cabana da mulher que chora, paraíso das criaturas lamentáveis, confeitaria de Jones. Que nomes estranhos são esses? Janie estava confusa. Eu não estive aqui antes, mas de acordo com o mapa deve haver apenas um caminho, nada como caminhos bifurcados de qualquer tipo. Parece que encontramos alguns problemas. James suspirou, exasperado, mas no fundo ele se sentiu um pouco mais aliviado. Anteriormente, ele não sabia que terrores estavam escondidos dentro do Epping Ghost Grounds, o que o fazia ficar em guarda o tempo todo. No entanto, agora que o problema se apresentou, ele se sentiu um pouco melhor. No mínimo, agora que alguns problemas apareceram, seu partido tinha que resolvê-los. HNG. Pequenos truques. Nesse momento, Leilin também saiu. Ao ver o sinal, sua expressão mostrou desgosto. Muito em breve, uma camada de luz vermelha passou pelas pupilas de Leilin e os arredores sofreram uma tremenda mudança. A névoa cinza imediatamente se dissipou, revelando muitas árvores de formas bizarras. Quanto à placa de sinalização, muitas minúsculas cobras e sapos de 3 cabeças agora cobriam as palavras que antes estavam lá. Estes são apenas os efeitos de poltergeists, afetando a sanidade mental de humanos comuns e até mesmo acólitos. Se for apenas até esse ponto, seria uma grande decepção. Agora eu mostrarei o caminho e você apenas seguirá meus movimentos. Leilin deixou Janie e James sentarem-se na carruagem enquanto ele assumiu o papel de motorista assistente. Sim, meu senhor. Depois que Leilin se sentou ao lado dele, Bailin respirou fundo, sentindo-se muito mais aliviado do que antes. Para onde vamos? Nenhum desses caminhos, siga para a extrema direita. Leilin zombou dos garfos originalmente inclinados. Nesse momento, na visão de Leilin, os 3 caminhos haviam desaparecido, transformando-se em 3 enormes cavernas cobertas por árvores. Se a carruagem entrasse nessas áreas, eles definitivamente encontrariam um beco sem saída. Assim que se desviassem do caminho principal, ficariam presos ali. Mas, essas são rochas de granito. Como vamos viajar através disso? Bailin coçou a cabeça. A direção que Leilin havia apontado era onde uma grande rocha de granito se erguia firmemente, com algas crescendo nela. Pac! Antes que Bailin pudesse terminar de falar, ele levou um tapa na cabeça de Leilin. Apenas vá onde eu disser. Por que você tem tanto lixo para dizer? Bailin lamentou, mas suas experiências e treinamento com Leilin permitiram que ele seguisse rapidamente as instruções dadas. A carruagem avançou, avançando em direção à rocha de granito de 10 metros de altura. Ei! Só faltam mais 5 metros, devemos parar agora. Bailin questionou Leilin enquanto avançava. No entanto, como nenhuma resposta foi dada, ele não teve escolha a não ser cerrar os dentes e incitar os cavalos a avançar. 3 metros. 1 metro agora. Bailin gritou alarmado, mas no final desistiu e fechou os olhos. Pop! Como a cabeça dos cavalos se chocou contra a rocha de granito, o impacto esperado e os gritos não aconteceram. Bailin arregalou os olhos em choque, e logo uma visão estranha ocorreu. As cabeças dos 2 cavalos já se estendiam na enorme rocha de granito. Olhando para esta cena, parecia que a enorme rocha os havia engolido. A enorme rocha engolfou continuamente os cavalos da cabeça ao pescoço, as costas e caudas e, finalmente, em direção a Bailin. Caramba! Bailin inconscientemente estendeu a mão direita para bloquear o impacto, mas logo um flash apareceu em sua visão. Pop! Uma sensação de passar por uma parede de água veio sobre ele, enquanto Bailin olhava aos arredores com admiração. Depois de passar pela rocha de granito, a névoa diminuiu consideravelmente. Com as tochas carregadas pelos cavalos e as assustadoras habilidades físicas de um grande cavaleiro, a visão de Bailin já se estendia por mais de uma dúzia de metros. Em ambos os lados da estrada, havia bétulas negras, crescendo de forma ordenada. No meio havia um pequeno caminho, que era onde a carruagem estava passando. Quanto aos 3 arremessos bifurcados originais, eles já haviam desaparecido completamente.
Nós tropeçamos em algum estranho feitiço ilusório antes. Como acólito de nível 3, James foi o mais rápido a entender o que havia acontecido. No entanto, Leilin não respondeu à sua pergunta. Ao contrário, tornou-se ainda mais solene, muito mais do que quando olhava para as forquilhas inclinadas. A direção está errada. Esta não é a cena que eu vi antes. Em sua observação anterior, o caminho correto que Leilin viu deveria ser uma pequena estrada coberta de arbustos, mas não uma estrada de aparência tão limpa e ordenada como esta. Não me diga que também fui influenciado pela ilusão antes. O rosto de Leilin ficou sombrio. No entanto, o espanto profundo dentro de seu coração superou em muito o que seu rosto revelou. Ele já era um Warlock de nível 2. Embora ele estivesse ferido, um simples corpo espiritual não poderia mais afetar seus sentidos. Shipia. Examine os arredores. Leilin esfregou as têmporas e ordenou quando um flash de luz azul brilhou em seus olhos. Bip. Missão estabelecida. Começando a varredura. Alerta. Alerta. Devido à interferência desconhecida, a varredura não pode ser realizada. Tentarei novamente em um segundo. BZZT. BZZT. O Aiship respondeu. No entanto, logo o feedback recebido era como uma fita quebrada misturada com um rádio sem sinal, emitindo um zumbido de feedback. Esse barulho penetrante ficou cada vez mais alto, finalmente se transformando no lamento ensurdecedor de uma mulher. Esse barulho encheu a cabeça de Leilin, deixando-o tonto. Vocês ouviram alguma coisa? Acho que ouvi uma mulher chorando. Na realidade, Bailin murmurou. Ele logo recebeu as respostas de Jani e James. Nós também. Bem ali. James apontou de repente. Leilin também olhou na direção que James havia indicado e, sob uma bétula podre, uma mulher usando um longo vestido preto estava agachada e chorando. Esta voz é da Marsa. Eu nunca vou esquecer. Um olhar incrédulo estava no rosto de James. Ele rapidamente saltou da carruagem e correu para a mulher. 310. A criatura da Terra dos Sonhos Marsa. Minha amada Marsa, é você? A agitação encheu a voz de James quando ele saltou levemente em direção à mulher de vestido preto, estendendo as mãos para puxar os ombros dela para trás. Leilin ficou na carruagem enquanto observava, mas ele não parou James. A situação agora era extremamente estranha e ele precisava de uma cobaia para testar as águas. James usou um pouco de força para virar a mulher de vestido preto. De repente, tudo o que ele viu foi um rosto sem orifícios, mas apenas um redemoinho preto. Chiu. O horror encheu o rosto de James enquanto ele parecia ser puxado por uma longa corda preta e girava continuamente enquanto era absorvido pelo rosto da mulher. Todo o processo foi extremamente rápido, terminando no momento em que Leilin estava prestes a dar uma mãozinha. No entanto, através de um replay, ele pode ver claramente como James foi esticado e distorcido pouco a pouco em mais de uma dúzia de metros e eventualmente absorvido pelo rosto rodopiante da mulher. Dessa vez, a desordem deixou Leilin tão enojado que teve vontade de vomitar. Ao mesmo tempo, seu coração afundou. Isso definitivamente não é nenhum tipo de corpo espiritual, mas uma existência mais aterrorizante que ainda não consigo compreender. Em um instante, Leilin lembrou do banco de dados da Iship que, nos tempos antigos, as batalhas entre dois magos de alto escalão costumavam devastar a terra e os mares ao seu redor. Ao mesmo tempo, eles poderiam separar as dimensões do espaço e do tempo, fazendo com que os outros percebessem as coisas incorretamente. Especialmente nesses lugares, muitas vezes havia seres estranhos com poderes aterrorizantes. Algumas dessas existências eram extremamente fracas, de modo que mesmo um acólito de nível 3 poderia erradicá-las facilmente. No entanto, alguns outros eram tão aterrorizantes que podiam até superar os poderes dos magos da Estrela da Manhã, causando diretamente a queda das estrelas no céu. Esta mulher vestida de preto é apenas uma aparição. Uma vez que certas condições são cumpridas, o redemoinho em seu rosto é ativado, engolindo qualquer objeto que se aproxime dele. Leilin fez sua conclusão em um instante. Neste momento, meu poder ainda está faltando. Contra tal aparição, que obviamente não é fraca, optar por se engajar sem maiores informações é simplesmente um ato tolo. Corre. Seu corpo instantaneamente se transformou em névoa negra e desapareceu no ar rarefeito. Com o brilho da luz negra, o corpo de Leilin apareceu a várias centenas de metros de distância com um arco preto que o seguia. Uau!
No entanto, os gritos ensurdecedores ainda soavam nos ouvidos de Lei-Lin, cujo tom era ainda mais alto do que antes. Lei-Lin ficou estupefato quando se viu mudando de direção e voando em direção à mulher de vestido preto. Cachá! A mulher se levantou e seu crânio se partiu em duas metades. Daquele buraco escancarado, fileiras de presas afiadas foram reveladas, como se seu rosto tivesse se transformado nas mandíbulas de uma criatura. Bang! A mandíbula gigante se fechou e a escuridão envolveu Lei-Lin. Lei-Lin sentiu como se tivesse caído de um lugar extremamente alto e atingido o chão antes que seu corpo estremecesse ao recuperar a consciência. Parece que fui engolido por aquela mulher antes. Onde é isso? Lei-Lin esfregou a cabeça enquanto olhava ao seu redor. A sala era escura e pequena, com muitas teias de aranha nos cantos. Não havia um único móvel, nem mesmo janelas ou portas. Parecia ser uma espécie de porão pequeno e fechado. Além de Lei-Lin, também estavam Bai Lin e Genie. Seus olhos estavam bem fechados porque estavam inconscientes. Parecia que eles precisariam de um longo tempo antes de recuperar a consciência. Uma ilusão ainda mais profunda. Lei-Lin estava extremamente solene. Se as 3 bifurcações da estrada eram a camada superficial dessa ilusão, as mulheres de vestido preto eram a segunda camada, e esta, a terceira. Uma ilusão. Além disso, Lei-Lin não teve muita interação com a Terra dos Sonhos, mas nos tempos antigos, os magos uma vez conquistaram outro grande mundo, no qual os habitantes exerciam sonhos e poderes ilusórios. Através dos poderes do Reino dos Sonhos, eles poderiam facilmente realizar qualquer coisa, e até mesmo eram reverenciados como deuses pelos habitantes ignorantes dos outros planos e dimensões. Além disso, por meio de um curto parágrafo registrado em livros antigos, Lei-Lin sabia que quanto mais alguém se enfiava em uma ilusão, mais difícil era escapar. Eu tenho que sair. O terceiro nível de uma ilusão é bastante perigoso. Chamas negras acenderam na palma da mão de Lei-Lin, latente fireball. A bola de fogo preta atingiu um canto do porão, criando um buraco profundo. Primeiro devo entender as construções dessa ilusão. Lei-Lin esfregou o queixo. Ele não tinha solução melhor contra tal poder, então ele só poderia testar as coisas antes de procurar outros métodos. Lei-Lin pulou no buraco escuro que ele criou. É a 193ª vez, mas estou de volta a este lugar. Lei-Lin olhou para Genie e Bai Lin que ainda estavam inconscientes, sua expressão parecendo extremamente severa. Através de meus experimentos, já entendi as construções tridimensionais aqui. Como esperado, quanto mais profundo o nível de ilusão, menos robustas são as dimensões internas, que finalmente se transformarão em caos. Se as dimensões aqui entrassem em colapso, havia apenas 2 possibilidades. Qualquer um entraria em uma ilusão nivelada mais profunda, ou se seu espírito fosse incapaz de suportar o peso disso, eles seriam engolidos diretamente pelo lançador dessa ilusão. Eu tentei todos os outros lugares, então só fiquei com isso agora. Lei-Lin chutou os corpos inconscientes de Bai Lin e Genie para longe, revelando o chão cinza empoeirado abaixo deles. Com uma bola de fogo, o chão foi destruído. Pop! O chão do porão rachou e Lei-Lin pulou nele. Ainda é o mesmo porão de antes, mas Genie e Bai Lin já desapareceram. Bom. Muito bom. Finalmente há alguma mudança. Os olhos de Lei-Lin varreram os arredores. Ainda era o mesmo porão apertado. No entanto, o que era diferente de antes era que os corpos de Genie e Bai Lin não estavam mais aqui. Sinais de reparo que não acompanham os danos causados, hein? Em seguida, terei que... Como se estivesse dedilhando as cordas de uma cítara, as 2 mãos de Lei-Lin riscaram o vazio, criando círculos de ondulações. Sob os movimentos de seus dedos, a textura do porão subterrâneo lembrava água com leves ondulações. Quanto maior a área coberta pelas ondulações, mais o vazio se contorcia, até que finalmente ouviu-se um estalo. O espaço do porão subterrâneo se despedaçou e o corpo de Lei-Lin caiu mais uma vez. Espelhos. Espelhos brilhantes estavam por toda parte, refletindo a aparência de um nobre jovem de cabelos negros. Este deve ser o intervalo entre os 2 níveis da ilusão. Lei-Lin tocou o espelho gelado e fez uma dedução. Agora, ele havia escapado momentaneamente da ilusão. Isso definitivamente chamaria a atenção do lançador. No entanto, este era o efeito que ele desejava. Nesse momento, a voz chorosa de uma garota adorável se aproximou. Lei-Lin virou a cabeça abruptamente e, em um canto do espelho,
viu uma garotinha de cabelo roxo usando um vestido vermelho com meias brancas que estava chorando. Alice perdeu seu ursinho. Grande irmão, você pode me acompanhar para procurá-lo? A garotinha parou de chorar e olhou para Lei-Lin com olhos suplicantes. Minhas desculpas, mas não posso. Lei-Lin balançou a cabeça. Mas por quê? A garotinha ficou intrigada. Alice é extremamente obediente. Você não gosta de Alice? Enquanto ela falava, mais imagens espelhadas apareceram nos arredores. Eu quero, mas vamos falar primeiro. Lei-Lin fez o possível para falar com calma. Ele não tinha muita experiência em lidar com entidades tão estranhas. Além disso, a outra parte era uma criatura dimensional superior. Suas linhas de pensamento e nível de pensamento seriam diferentes dos humanos. O próprio Lei-Lin não sabia se poderia convencê-lo a deixá-lo ir. Você não vai acompanhar Alice para encontrar seu ursinho? Não. Lei-Lin balançou a cabeça com determinação. Havia rumores nas lendas de que coisas semelhantes haviam acontecido antes. Uma vez que alguém concordasse com tal pedido, seria tratado como se tivesse assinado algum tipo de contrato bizarro e cairia sob a manipulação de outros. Alguns foram sugados indefinidamente para outras dimensões. Embora houvesse alguns sortudos que obtiveram força misteriosa por meio de tais encontros, Lei-Lin nunca foi alguém que dependia de jogos de azar, especialmente quando sua vida estava em jogo. Batida. Assim que Lei-Lin a rejeitou, incontáveis besouros saíram dos espelhos e o engolfaram como uma maré. Eu ainda terei que atacar. As sobrancelhas de Lei-Lin franziram. Ele sabia que tinha que demonstrar sua força antes que a outra parte o reconhecesse. Bola de fogo latente. Olhos de petrificação. Em um instante, todo o seu corpo estava coberto de escamas e chamas negras continuamente ondulavam de suas mãos. Até seus olhos tinham uma luz misteriosa que disparava para fora. Pac! Pac! Muitos dos besouros pretos ficaram petrificados ao cair no chão, transformando-se em uma pilha de poeira. Quanto à maioria deles, eles foram queimados até o nada pelas chamas negras. No entanto, os besouros ainda saíam continuamente dos espelhos, e o que Lei-Lin conseguiu se livrar foi apenas um fio de cabelo de 9 bois. A força do meu oponente excedeu em muito a minha imaginação. Lei-Lin sorriu ironicamente enquanto jogava um pó vermelho fora. Toque abrasador. 2 raios de luz abrasadores foram lançados, abrindo caminho em 2 direções. No entanto, o rosto de Lei-Lin empalideceu imediatamente e sua consciência vacilou. A força espiritual cristalizada teve ainda mais rachaduras abertas, quase despedaçadas. Scorching Touch era um feitiço de nível 2 e, no momento, Lei-Lin tinha apenas uma parte de sua força espiritual solidificada. Com a força de um magus de nível 1, ele naturalmente receberia a reação por usar imprudentemente um feitiço de nível 2. Essa reação foi considerada relativamente leve. Se ele usasse o talento inato de um magus de nível 2, era muito provável que seu mar de consciência passasse por mudanças drásticas. Xixi. O mar de besouros chorava incessantemente, mais uma vez se derramando em direção a Lei-Lin. Lei-Lin, cuja força espiritual já estava esgotada, só podia observar enquanto camada após camada de besouros engolfava seu corpo,